Fala pessoal, qual é a boa? Você está no Então Ganhei, um podcast de jogos de tabuleiro para você curtir um debate-bola, uma discussão de boteco, uma conversa igual que você tem com seus amigos na mesa. O quadro de hoje é o Turno Duplo, nosso espaço para uma análise mais profunda. Diferente dos outros quadros, eles têm uma pegada um pouco mais séria, mas sem perder a leveza característica. Ninguém aqui está dizendo que existem verdades absolutas, a ideia é dar nossos 2 centavos de opinião sobre os temas do hobby, ajudando quem nos escuta a talvez descobrir algo novo e ampliar os debates sobre os assuntos tratados. Meu nome é Davi e eu estou aqui hoje com o Arthur. E aí, Arthur? Da visão, salve galera! Antes da gente apresentar o nosso tema, vou falar dos nossos parceiros. Então, o Além do Muro está voltando e ainda maior. Pela primeira vez serão 2 dias de evento, nos dias 11 e 12 de outubro de 2025, no pátio Sica Shopping, em Jundiaí. Então, acesso fácil aí para quem está em São Paulo, região de Campinas, ou mesmo pra gente que tá aqui no ABC. Serão 16 horas de jogatina para todos os públicos. Os ingressos estão disponíveis no Meeple Starter. A gente deixou um link na nossa bio do Instagram e lá você compra um ingresso e garante um outro. A gente se vê por lá. Nosso outro parceiro é o Quintal dos Jogos, está chegando a 11ª jogatina do Quintal. Acabamos de sair da 10ª e já temos outra marcada, ainda bem. 15 de novembro em São Bernardo, um dos eventos mais importantes da região metropolitana de São Paulo, com certeza um dos maiores aqui da região do ABC. Na nossa bio do Instagram você tem as informações para acessar a página do Quintal e descobrir como comprar o seu ingresso. Também nos vemos por lá. E vamos então hoje falar de Eurogames. Assunto chato, né, Arthur? A gente nem gosta. Não quero ficar falando 12 horas seguidas sobre Eurojogos. Mas vamos lá. Ainda que já por volta dos anos 50, 60, o hobby mostrasse sinais de transformação com jogos como Diplomacy, Acquire, foi nas décadas seguintes que a evolução acelerou. Nos anos 70, 80, títulos como Cosmic Encounter, o Squad Leader, Dune, Civilization, Hero Quest introduziram um modelo de progressão mais complexo, múltiplas camadas de decisão e uma abertura maior para a fantasia. Mas foi nos anos 90 que essa revolução dos jogos ganhou uma forma e uma identidade, mais precisamente com o nascimento do considerado pai dos jogos modernos, Catan, em 1995. Junto com ele, no final dos anos 90 e início de 2000, outros grandes títulos como El Grande, Tigres e Eufrates, Carcassonne, Puerto Rico, Power Grid, consolidaram esse estilo que logo ganhou fama internacional e recebeu o apelido de Jogos Alemães, depois consolidado como Eurogames. Mais do que um gênero, eles se tornaram uma escola de design marcada por escolhas elegantes, equilíbrio matemático, a sensação que a vitória depende mais da sua capacidade de planejar do que da sorte. Por isso, quando a gente fala de jogo de tabuleiro contemporâneo, é impossível não reconhecer, mesmo que existam outras tradições, que foram os Eurogames que deram a espinha dorsal para o que a gente entende hoje como game design moderno. Desde então, os Euros se espalharam pelos 4 cantos do mundo, influenciaram designers fora da Europa, conquistaram inúmeros prêmios, mudaram uma geração de jogadores, designers e o mercado. Hoje a pergunta que fica é, ainda faz sentido falar em Eurogame como algo distinto, ou o termo se tornou apenas um rótulo que sobreviveu pela tradição? É isso que a gente vai explorar hoje neste episódio, as origens, a evolução, as críticas, mas também o que atrai tanta gente para essa experiência única de raciocínio, construção e estratégia que os Eurogames oferecem. 2 amantes aí de Eurogames para falar com vocês hoje. Então, Arthur, começar aí falando do termo, né? Essa questão da divisão clássica entre o Euros, Amerigames ou Ameritrash, ainda se sustenta ou virou um rótulo ultrapassado? O hobby ele acaba sofrendo muito de ser nichado. Não só no Brasil, mas lá fora, apesar de ser bem maior do que a gente tem aqui, ainda é relativamente nichado da galera. Então, eu acredito que essa questão do termo do Eurogame ainda é muito forte, né? A gente bebe muito do Ocidente, dos Estados Unidos, da Europa. Então a gente acaba repetindo muito esse termo Eurogame, né? Porque tem essa origem de contraposição entre a tradição americana e a tradição europeia, mas o nome meio que fica, né? Ele ficou. Nasceu como jogo alemão, depois virou Eurogame. A gente ainda tem muito o que passar antes da gente conseguir trocar esse termo pra outra coisa, né? Eu sou bem a favor, viu? Assim, eu sei que tem um monte de gente que fala que é ultrapassado, que já é hora de abandonar isso, mas eu sou bem a favor de trazer esses nomes. Eu acho que eles ajudam. Lógico que eles têm os seus pontos negativos, eles simplificam de certa forma, né? Eles vão talvez colocar dentro de um guarda-chuva que não cabe, né? Que você vai colocar dentro de um mundo que lá fora ainda tem muito mundo, que pode criar algum tipo de preconceito, né? Gerar, sei lá, meio que grupinhos, né, meio tribais, assim, né, eu sou contra aquele, eu sou contra esse. Só que eu acho que, de forma geral, eles facilitam a comunicação, mesmo com jogadores novos. Lógico que você tem que ter uma noção do limite que você vai levar para um jogador novo. Não vou falar, esse aqui é um Eurogame da escola portuguesa, do autor tal, com essa mecânica. Que você trazer que é um Eurogame, você trazer uma mecânica principal, é um Euromédio com alocação de trabalhadores. Eu entendo que ajuda as pessoas que gostaram de um jogo e estão entrando naquele universo, selecionar um pouco daquilo que elas curtem, selecionar um pouco daquilo que elas vão atrás. Eu acho que cria uma identidade, um
pertencimento, ainda que isso possa caminhar ali pra uma questão também de rótulo, ou dessa questão mais tribal e de brigas, mas eu acho que ajuda também. Então eu sou a favor, eu entendo que vai realmente contribuir aí principalmente com os rituais de iniciação e com o dia a dia no bate-papo, assim, quando você tem pessoas que gostam, né, que estão muito inseridas dentro do hobby, você tem esse tipo de, eu gosto de Euro, você também gosta de Euro, você encontra ali uma pessoa que tem alguma similaridade com o que você gosta, fica fácil de criar uma conexão, de marcar uma jogatina. Então eu ainda sou a favor desses rótulos, ainda que, lógico, tem os seus lados pró e os seus lados contra. Não, eu concordo, assim, é importante, porque acho que a gente também, como sociedade, como ser humano, a gente gosta de classificar, colocar em caixinhas e discutir. Eu acho que facilita, como nem você disse, mas também às vezes afasta um pouco até, né? Se você chega falando já, isso aqui é um euro, você gosta de euro, você gosta de Ameri, você gosta de X, de Y, talvez pode estranhar um pouco, né? Tem gente que entra de cabeça no hobby, como a gente, né? Tá fazendo mídia e produzindo podcast. Mas tem uma galera que às vezes compra jogo, joga coisas até mais pesadinhas, jogos mais complexos, mas não entram de cabeça. Então tem gente que você fala, isso aqui é um euro. A pessoa não entende muito bem, mas ela vai gostar de jogar. Ela não entende que é um euro, mas ela curte. Às vezes eu acho que depende muito de quem entra de cabeça no hobby ou não, que acaba afastando um pouco também. Tem uma galera que é um pouco mais emocionada e acaba cagando regra nesse meio tempo. Acho que isso também acaba afastando um pouco a galera a ficar tão preso em rótulo. Esse ponto da galera que caga regra, né, que meio que quer ter o clubinho exclusivo ali, a gente já falou disso em outros episódios, eu acho que realmente os termos eles podem ser utilizados como trampolins de exclusão. Mas de forma geral, eu discordo, assim, eu acho que realmente eles ajudam as pessoas novas a terem um desenho ali daquilo que elas estão curtindo, né, como eu falei, e também eu não vejo problema em você ter algum tipo de especialização, entre aspas, assim, porque as pessoas, mas as pessoas que gostam demais vão conversar com aquela tecnicidade, fica uma coisa chata. Eu acho que vários hobbies e várias coisas na vida, você tem uma tecnicidade, você tem os advogados que conversam no seu idioma, os psicólogos que conversam nos seus idiomas, e assim por diante nas profissões. Dentro dos hobbies, sei lá, eu sou muito do board game, eu não tenho outros hobbies tão profundos, mas de qualquer forma, sei lá, futebol, né, você tem as pessoas que têm ali o seu linguajar específico, dentro de, sei lá, automobilismo você vai ter também. Então é uma identidade também, eu não vejo problema que eu e você, né, que gostamos e nos aprofundamos no hobby, tenhamos um universo também de palavras e de termos pra gente tratar as coisas que a gente gosta. Eu acho que se a gente usar isso pra afastar outras pessoas é ruim, mas tem muita gente que tem preconceito contra a questão de se usar os termos. Não, porque aí você tá querendo ser o elitista ou que arrota regra no hobby. Eu não concordo. Eu acho que, assim, uma vez que a gente tá tão inserido, a gente quer ler sobre... A gente lê sobre o assunto, né? Pô, a gente, né, pega livros de board game, livros de design, e aí você precisa buscar terminologia. Então, realmente, eu entendo que isso vai ajudar, desde que seja bem aplicado, né? Não sei se você concorda aí que existe esse preconceito, mas eu já vi muito criador de conteúdo, inclusive, falando esse ponto de mas tem que abolir os rótulos, tem que abolir os temas, porque isso afasta as pessoas e não pode ter esse nível de elitismo. Eu não entendo que isso é um elitismo direto, acho que pode ser usado para tal. Eu concordo, eu acho que parte também de uma ideia meio infantil, entre aspas, de achar que se você eliminar essas terminologias, você resolve o problema, tanto de iniciar outras pessoas, como de você não criar barreiras. Porque o ser humano, a gente gosta de categorizar. Então, se a gente substitui o nome euro, tenta não falar, a gente vai acabar reagrupando eles de outra forma. É meio que enxugar gelo, sabe? A gente pode tentar mudar, tentar explicar de outra forma, tentar colocar outros nomes, mas sempre vão surgir outras categorias. Não tem como ser uma coisa tão aberta, porque tem características que são repetitivas em certos jogos. Então, se eu falo, Davizão, vamos jogar aqui um jogo de alocação de trabalhador com gestão de recurso, ele já sabe metade das mecânicas ali envolvidas. Então, quando a gente fala em euro, Ameri, outras coisas abstratos, coisas do gênero, você já encaminha o pensamento da pessoa para um lado. E isso pode ajudar na discussão, na explicação de um jogo. Tentar banir essas tags importantes, a gente vai rediscutir, a gente vai reorganizar. Então, não enxergo como um tanto problema. Eu acho que não é isso que afasta os jogadores, né? Existem outras coisas que talvez afastem muito mais, com certeza afastem muito mais, do que nomenclatura, né? Pode ser, sei lá, a questão do mercado, a questão do valor dos jogos, marketing, locais pra jogar, a questão cultural do Brasil, porque na Europa, nos Estados Unidos se joga muito porque tem uma tradição da família se reunir no inverno pra jogar, ficar dentro de casa. E no Brasil a gente já tem outros tipos de atividades em família, atividades em grupo,
e acaba sendo muito mais essas questões do que eu chamar de euro ou chamar de Ameri. Não é isso na minha cabeça que vai afastar as pessoas do hobby. Amanhã, se a gente parar de chamar de euro, começa a vender uns pesadões na ReHap. Com certeza, Com esse é o certeza. problema Esse do é o Brasil. problema. E até porque a gente vê um movimento que veio muito também forte depois do lançamento do livro Building Blocks, né? Como que é? Building Blocks, Tabletop of Game Design, uma coisa assim. De taxonomia, né? De organização das mecânicas, organização dos estilos, de realmente buscar talvez um lado correto ou não, né? Tem alguns termos ali que são, né? Eu já tive a oportunidade de ler o livro que são discutíveis, mas de qualquer forma você tem ali uma busca de organização meio científica para poder levar isso de uma forma mais séria. E eu não acho que a gente pode se eximir disso, uma vez que a gente está buscando aqui aprofundar no assunto. Independente de a gente gravar conteúdo ou não, lógico que isso também contribui, mas esse movimento de realmente olhar ali no BGG, de olhar na Ludopédia, de olhar em livros, estruturas para agrupamento, como a gente já conversou até agora. E se existe essa necessidade de alguma forma teórica ali, e vou chamar de científica novamente, né? Apesar de eu não sei como é que foi exatamente a metodologia feita no trabalho do livro deles, mas se existe essa busca ali, é porque existe um público e uma necessidade para isso. O que você acha? Não tem nem o que discutir. A gente gosta de separar, a gente gosta de encaixar. E eu acho que o hobby é isso também. Se a pessoa se adentra no hobby, ela não vai só jogar, ela vai pesquisar, ela vai discutir, ela vai procurar ler. E aí você acaba criando esses, sei chamar de especialistas, essas pessoas que acabam tentando criar uma concisão ali do conhecimento geral. Cara, isso é hobby, assim. Não tem muito que achar de tentar ser purista, de falar que hobby é só jogar, que cada um vai adentrar de um jeito que acha importante. E que pode ser também. A pessoa pode só jogar e não saber termo nenhum, Sim, pode saber um monte de termo e nem jogar, né? O hobby, ele é o que a pessoa transformar no hobby dela. Então, acho que também não tem uma obrigatoriedade de quem joga conhecer os termos. Só acho que não existe esse ponto não, deveria não existir termo, isso daí é contrário ao crescimento do hobby. Eu realmente discordo com isso. E aí o Eurogame, né, esse termo nasceu numa tentativa de diferenciar o design alemão da tradição americana, né? E até nessa questão dos Ameritrashes, né, chamados, depois a gente discute um pouquinho melhor isso. Será que esse contexto ainda importa? A gente falou que nós dois aqui somos a favor de termos, mas será que a terminologia Eurogame ainda é importante? O contexto de separação dessas estruturas ainda fazem sentido? Especificamente do euro, acho que a grande questão é a origem geográfica, né? Ela surge na Alemanha, principalmente, mas hoje a gente não tem somente designers europeus, a gente tem designers de todo que é canto do mundo, inclusive Brasil. Só que o nome ele fica, né? E aí a questão assim, será que vale a pena a gente mudar ou não? Será que a gente consegue mudar ou não? Será que a gente tem força pra mudar ou não? E por que de mudar? Assim, eu acho que eu compreendo essa busca por um nome mais abrangente, um nome que não carregue tanto um lugar geográfico. Ainda mais se a gente pensar aqui no Brasil, quanto a gente sofre influência cultural de outros países, de dominação ideológica e coisas assim. Eu compreendo, mas eu ainda acho que é uma discussão que é muito fraca ainda, pra gente tentar mudar. Meio que euro virou marca de iogurte, né? Euro virou Danone. Acho que esse é o ponto. E eu não sei se vai ser muito fácil a gente se desvincular, entendeu? Acho que essa é a minha principal questão, assim. Eu não advocaria por uma mudança muito grande, porque eu acho que não vai dar certo. Meio que fica um pouco ainda do nome. Acho que vai demorar muito pra gente conseguir mudar. É mais do que uma localização geográfica, né? Uma filosofia de design, mas será que nesse papel de globalização, designers não europeus fazendo jogos estilo euro, né? Eles são ainda euro ou não? Você acha que existe algum tipo de purista que vai falar que um jogo feito no Brasil não é euro, por mais que ele tenha as características ou não, a filosofia importa mais? E será que existe algum tipo de risco de homogeneização cultural, assim, né? O termo é usado como padrão global, a gente tá deixando de valorizar uma tradição local do Brasil, da Ásia, ou de outros locais da África, sei lá, ou mesmo Estados Unidos, né, que tem a sua própria escola ali, mas que também desenvolve jogos com esse estilo? Eu acho que assim, com certeza vai ter um doidinho aí que vai falar que se não é feito na Europa, não é euro. Mas, para além desses doidinhos... É o queijo azul e a gorgonzola, né? Mas mesmo assim, champanhe é só... o que é feito na região de Champagne, na França. Mas eu acho que, para além disso, acho que a própria realidade acaba se sobrepondo sobre essa discussão, porque, primeiro, existem jogos estilo euro que são feitos fora da Europa, isso é bem óbvio, né? Basta ver a realidade do mercado. Mas se a gente coloca em perspectiva a quantidade e o impacto que esses jogos vão ter feitos fora do eixo
Europa e Estados Unidos. No mercado, eu acho que já acaba matando a discussão, né? O nome, ele acaba tendo esse nome de euro muito porque a raiz ainda tá lá, o maior mercado ainda tá lá, a maior fonte de renda das editoras e publicadoras, etc., ainda está lá. Então, talvez seja muito difícil tentar compreender uma mudança de perspectiva se a realidade material não muda, entendeu? Então, acho que assim, a gente tá caminhando como hobby para uma expansão geográfica, uma expansão para além do continente europeu e americano, do norte, só que ainda a hegemonia acaba sendo esses países, né? Você observa, qual que é a maior produtora de jogos de tabuleiro aqui do Brasil? É a Galápagos, que mudou o nome para Asmodee, né? Então não é nem mais uma empresa, não existe uma empresa nacional a mais forte aqui. Então acaba sendo essa questão de que a gente pode até tentar mudar, tentar discutir de outra forma, eu acho importante, faz parte, mas se o eixo econômico não muda, eu acho difícil mudar o nome. Eu não acho que necessariamente deixa de valorizar as tradições locais de designer, porque a gente tem bons exemplos de jogos nacionais, ou jogos feitos aqui, ou de pessoas que publicaram lá fora, mas são brasileiras, bom do videogame, o World Wonders, entre outras, que chegam no mercado lá fora e surpreendem, né? Então acho que a gente tá num caminho para tentar mudar essa perspectiva do que é um euro, se o não europeu pode produzir no euro, coisa do gênero. E a gente acha que tá trilhando o nosso caminho ainda. A gente é muito novo no hobby, no Brasil como um todo. E o hobby ainda tem muito se expandir pra cá e até lá fora mesmo, né? O hobby ele não é tão grande assim pra gente ter uma discussão cultural absurda. Mas enfim, eu acho que faz parte do processo. Mas eu entendo quem se incomoda com esse termo, euro. Não julgo, não. Tem várias coisas derivadas que você falou. Primeiro, acho que tem uma discussão que a gente vai fazer depois sobre abstratos, que eu não acho que o World Wonders é um euro, mas a gente conversa sobre isso. Não, eu dei um exemplo. Não, tudo bem. Acho que a gente conversa um pouquinho à né? frente, porque tem essa questão realmente que gera debates. Mas antes disso, voltando um pouquinho, a gente brincou, né, do champanhe, do queijo azul, da gorgonzola, mas existe um motivo desses termos serem fechados, né, de proteção intelectual de uma região e tal, né? Então, quando a gente fala do gorgonzola ou do champanhe, no Brasil, acho que o queijo canastra também tem isso, né? Então, você tem alguns pontos de proteção local. Eu acho que como nunca houve uma luta dos designers europeus para que o jogo euro fosse um patrimônio da Europa cultural, isso perde importância, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Acho que realmente atende mais no sentido de, como eu falei, filosofia de jogo, do que necessariamente de proteção de uma produção cultural específica. Então, acho que essa discussão não é tão forte e relevante, porque nunca houve do lado de lá uma luta por isso, né? Então talvez não caiba nem a gente ficar aprofundando. Mas eu acho que de certa forma desvaloriza um pouco o produto local do outro lado, né? E não que tenha se deixado de chamar de euro, mas talvez pensar em como chamar as escolas nacionais. Você tem a escola portuguesa, você tem a escola italiana, você tem a escola alemã, e no Brasil a gente talvez ainda não conseguiu configurar isso, e de repente juntando um jogo aqui com um jogo ali, a gente conseguisse encontrar algumas similaridades que formassem uma escola. A escola japonesa, mudando, né, de qualquer forma, não é nem tanto de euro, mas de qualquer forma é aquela escola mais minimalista. Então mesmo que você vai pegar um euro desenvolvido no Japão, ele tem alguns recursos ali, né, algumas estruturas mais diretas, com menos componentes, né, uma estrutura realmente de fazer jogos pequenos e que são... Bom, minimalistas, acho que eu vou achar uma palavra melhor do que isso. Então acho que essa construção de escolas, ainda que talvez pautada muito num formato euro ou não, eu acho que ela ajuda a fortalecer um pouquinho o produto nacional. Então só falar euro, eu entendo que talvez de alguma forma sim, você inviabilize um pouco a força do mercado. Lógico que a gente tem outros jogos, como você falou, sendo exportados, mas ajudaria talvez se tivesse uma construção mais sinérgica. Acredito que pelo Brasil ainda tá caminhando, né? Os designers nacionais ainda estarem caminhando num processo de refinamento do hobby dos nossos designers. Eu acho que é uma questão de tempo até a gente ter algo como uma escola brasileira, ou jogos que se encaixem num tipo estereótipo brasileiro ali. Talvez nesse ponto a gente possa discutir mais sobre essa mudança na nomenclatura, porque eu acho que primeiro tem que vir um amadurecimento do mercado interno e também, a certo ponto, acho que está externo, para que comece a surgir essa discussão, ou surgir pelo menos novas nomenclaturas. Eu acho que com o tempo talvez a gente abandone, como a gente abandonou muito o Ameritrash, né? Hoje em dia as pessoas preferem chamar de outros termos, né? O Amerigold, o Amerigame, o Ameri que seja, porque ele nasce com esse pejorativo, né? O Ameritrash, né? O Amerilixo.
Então talvez a gente, nomenclaturas mudam, né, com o tempo. A língua é viva, a gente acaba criando outras formas de se expressar. Não é que foi abandonado, né? Ele foi transformado pra algo que antes era pejorativo, sim, né? sim. Então começou o Ameritrash, e até entrando no nosso último ponto aqui do termo euro, né, em questão, existe uma certa ideia de superioridade quando a gente fala dos jogos euro em oposição exatamente ao Ameritrash. Hoje em dia se fala, né, do Amerigold, do Amerigames, porque tem esse contraste. Então, o euro é algo que está ali, diferente do filler, diferente do Ameritrash. Não vou nem falar do Party, né, ou dos abstratos, acho que tem um outro tipo de espaço que eles preenchem, mas filler se coloca como se fosse, e não que não tenham fillers euros, mas de qualquer forma, né, falando em terminologias, o filler é algo muito que preenche um espaço, mas não pode ser um prato principal, sendo que você pode passar uma noite inteira jogando jogos, entre aspas, considerados fillers. O Ameritrash é um jogo que não tem a mesma qualidade, e aí, pro meu gosto, como uma pessoa que gosta mais de Eurogames, realmente não tem, mas não parte de algo elitista, não existe essa superioridade que a gente falou até na questão dos agrupamentos, né, em relação específica a quem joga euro? Eu acredito que uma parte da comunidade tenta elitizar, dizendo que só é bom se é euro, só é bom se não tem miniatura, se não tem sorte. Eu acho que acaba sendo talvez um processo natural no sentido de assim, né? Talvez vieram esses euros pro Brasil nos anos 2000 e essa primeira galera que foi entrando no hobby talvez se sinta abandonada com o tempo, porque o mercado ele vem mudando um pouco no Brasil. Não sei dizer, acho que lá fora também, né? Então, por exemplo, você vai acabar vendo mais jogos de família, mais jogos party sendo lançado, mais carteado sendo lançado. E o euro acaba ficando um pouco pra trás porque ele tende a ser mais pesado, tende a ser mais complexo. E talvez essa mudança no mercado, essa mudança na perspectiva acaba fazendo com que o jogador de euro raiz ali, entre aspas, se sinta de certa forma abandonada pelo mercado, se sinta jogada de lado, e aí você acaba criando essa ideia de superioridade. E não necessariamente um jogo mais complexo igual o jogo melhor, né? Não necessariamente um jogo euro ele é melhor do que um Ameri, você vai ter gostos diferentes no meio, você vai ter intenções, né? Por que eu tô jogando? Eu tô jogando aqui pra juntar minha família e dar risada, eu tô jogando pra passar um tempo e esquecer do meu trabalho, eu quero passar raiva no meu jogo, eu não quero, eu tenho ansiedade quando eu jogo um jogo que precisa ter tudo apertado ali, sabe, cada um vai direcionar o seu hobby pra um jeito. E talvez quando a pessoa encare essa realidade, ela se sinta na necessidade de destratar o outro jogo. Esse euro, né, raiz que a gente tá falando e tudo mais, você acha que ele tá perdendo um pouco a essência, saindo Castle of Burgundy todo pomposo, Agrícola com miniatura e zumbi, ou Puerto Rico com também uma super produção? Você acha que esse caminho talvez vá matando aos poucos o que é esse limite do que é euro e o que não é? Cara, acredito na realidade que não tem nada a ver com matar ou não, nada a ver com mudança ou não, acho que é uma questão de dinheiro, assim, né? A galinha dos ovos de ouro, né? Porque eu vou pegar jogos clássicos e bem estabelecidos como Burgundy, o Agrícola, etc., Porto Rico, e aí eu lanço a mega ultra edição que custa não sei quantos R$1.000. Eu acho que é mais disso do que necessariamente uma mudança de abandonar ou não, porque ainda saem jogos euros. Acho que existem ondas, né? A gente teve está numa onda muito forte de carteado aqui no Brasil, pelo menos. Talvez no futuro essa onda pare e comece uma onda de Ameri, como foi também, se a gente pensar uns anos atrás, acho que a Ameri tava bem mais forte. Na época do Zombicide, que saía, ainda sai Zombicide à torta e à direita, mas jogos de muitas miniaturas, etc. E quem sabe um dia o euro também não volta a estar no hype, né, na crista da onda. Bom, então nessa linha, já que a gente fechou o último bloco, né, trazendo essa questão dos euros pomposos e tudo mais, vamos falar um pouquinho da estrutura, o que afinal forma um Eurogame. Vamos começar por aquilo que é talvez a base do que as pessoas tratam, né? O foco na mecânica versus a questão temática. Até que ponto que os euros são realmente sem tema? Eu acho que aqui é um pouco difícil defender o indefensável, né? De forma geral, o euro ele tem um foco muito maior nas suas mecânicas do que nos seus temas, né? Acho que existem boas exceções. Existem jogos que conseguem trabalhar muito bem seu tema sem necessariamente mexer na mecânica. São poucos os casos, mas tem jogos aí que levam tanto a temática em conta que interfere um pouco na mecânica, né? Como o Biogênesis, que ele acaba forçando tanto o tema que a mecânica fica até um pouco meio travada, né? No Biogênesis você vai jogar como animais ali que estão se desenvolvendo numa terra ainda em formação, nos eventos de catástrofe climática, nas mutações. Isso é tão levado em jogo que até tira um pouco da diversão. Eu tive a oportunidade de jogar uma vez só o Biogênesis, né? Acabou sofrendo um pouco disso, né? Eu acho que, de forma geral,
é uma característica de alguns euros. Mas existem tantas exceções que talvez, não sei. Cara, eu acho que tem vários euros que o tema é colado, você podia substituir ali com qualquer coisa, então acho que é uma crítica super válida. De uns anos pra cá isso vem mudando, a gente vai falar até de híbridos depois, mas independente dos híbridos, acho que, por exemplo, se você pegar um jogo como o Inconsciente, que é um euro bem pesado até, e ele tem ali lógico, ele tem várias coisas que atendem a uma mecânica e se sobrepõem ao tema, mas ainda assim existe uma construção, parece que foi pensada do tema pra mecânica em muitos momentos, acho que é esse o principal ponto. Parece que antes o euro ele é construído puramente da mecânica e pá, cola um tema aí e que se lasque. E aí um abraço pro Feld, né, porque os jogos dele que eu adoro, qualquer coisa, qualquer tema. Mas, inclusive, um dos mais recentes aí, o Bonfire, né, que o pessoal fala que é mais temático dele, pode ter uma lorezinha lá, uma historinha bonitinha, um manual e tal, mas, assim, podiam ser os gnominhos acendendo a fogueira, como podia ser qualquer outra coisa, e tá tudo bem, eu particularmente adoro. E outros jogos parece que vêm sendo construídos um pouco mais em volta desse tema, e eu acho que é um caminho possível também. Então eu, assim, entendo a crítica no sentido da existência, mas eu não entendo a crítica no sentido de crítica, porque é a proposta, né? Quando eu vou jogar um euro, eu não tô tão preocupado com o tema, eu tô preocupado realmente com a estrutura mecânica dele. São poucos euros que vão me chamar muito mais pelo tema, né? O Pursuit of Happiness, por exemplo, que eu já falei, né, algumas vezes aí nos episódios, ele é um jogo que, assim, ele é um euro que me puxa pelo tema, né? É um euro que até ele é bem simples, assim, se você tirar o tema dele, não tem a mesma camada de diversão ali, mas tudo bem, né? Ele é uma exceção dentro dessa regra, mas normalmente o euro ele vai ser muito mais focado no jogador que quer olhar para uma mecânica bem construída. Então, respeito quem coloca que isso é existente porque mas eu não entendo que isso é uma crítica válida como se fosse algo negativo. Não sei se fez sentido. Cara, eu acho que também é uma questão de a pessoa ter um pouquinho de senso, né? No sentido de até quando vai a sua abstração? Porque você pode sentar em qualquer jogo e olhar estritamente para as mecânicas. Assim como você pode sentar pra jogar um jogo e tentar encontrar o tema ali dentro. Recentemente eu joguei o Madeira, o Lisboa, o Nippon, que são euros bem consagrados, que eu consegui enxergar os temas muito bem representados. E são jogos, assim, consolidados do estilo euro. Então, não sei até que ponto a pessoa, acho que selecionou alguns pontos ao Feld. Eu gosto muito, inclusive, do Origins, que é um jogo... um eurinho, assim, muito gostoso, só que, assim, zero tema. Tá tudo bem, sabe? Podia ser outra coisa. Se você abstrair, você consegue enxergar ali um tema. Então, sei lá, acho que às vezes é uma reclamação também que não tem pé nem cabeça, sabe? Parece naquele ponto dos silos, né? Que fica um lado atacando o outro. O seu jogo só tem sorte, só tem dado. O seu jogo não tem tema. E assim, o quanto que isso agrega efetivamente? Ok, não tem tema porque eu gosto. Ok, tem sorte porque eu gosto. E é isso, assim, no final das contas, a discussão morre na medida que a pessoa fala, tá bom, é isso, mas eu gosto, não tem problema nenhum. Tipo, tem jogo que se propõe a seguir o tema, tem jogo que não vai se propor. Independente de ser euro, Ameri, filler, card, game, party, sei lá, então. Mas bom, ainda nessa linha aí do tema, a gente vai falar um pouquinho dos híbridos, né? Os híbridos, eles vêm ganhando bastante espaço e corpo, né? Então, assim, não tem uma definição específica e certa, a gente vai falar muitas coisas que são nossas aqui, né? E isso é óbvio, porque a gente que tá gravando o podcast, mas é importante que o outro lado saiba que a gente não tá trazendo aqui uma teorização ou uma verdade absoluta. Essa questão do híbrido, às vezes fala, o Rising Sun, o Cyclades, são jogos que é Dudes on the Map, mas você tem uma estrutura mais euro, então, porque às vezes um jogo tem uma alocação de trabalhador, de repente ele vira euro. Eu discordo disso, assim, por exemplo, o próprio Eclipse, né, que é um jogo que a gente gosta bastante, você tem aí, muita gente fala que ele é a versão euro do Twilight Imperium. Eu discordo completamente, pra mim o Eclipse não tem nada de euro, ele é um baita de um Amerigame, assim, porque ele tem sorte pra caramba, ele tem rolagem de dados no combate, então eu acho que tem muito esse ponto também colocou um pedacinho de euro ali, de repente ele virou um híbrido. Eu discordo, eu acho que o híbrido ele vai ter uma parte mais mista mesmo de euro com Amerigame, eu não acho que ele vai ter só um pedacinho, e pode ter um Amerigame que vai ter alocação de trabalhadores, você pode ter um euro que vai ter combate, como a gente vai falar em breve, mas pra ser um híbrido ele tem que estar mais no centro mesmo dessa ponta. Questão de perspectiva do jogador, muitas vezes acho que pesa um pouco na opinião dele, porque se o cara não joga tantos jogos euro, quando ele for jogar um Eclipse ele vai achar que é euro, porque tem recurso. Então assim, outra discussão que foge um pouco de se tornar algo muito impactante pro hobby, né? Pode ser um pouco de preciosismo, talvez? Algumas pessoas não colocarem certos jogos como híbridos ou tentarem forçar uma caixinha de euro ou Ameri. Eu acho que
o desenvolvimento do próprio mercado acaba jogando esses jogos num saco, e aí vai misturando as mecânicas, né, coisas novas vão aparecendo, e no final das contas a gente acaba tendo jogos interessantes, porque se bem feito, essa hibridicidade eu acho que resulta em bons jogos. Porto, aí você precisa conversar com a sua outra personalidade do começo do episódio, porque se a gente vem falar que a pessoa tá sendo preciosista porque ela tá querendo colocar um termo, eu não tô entendendo mais nada, cara. Não, eu digo assim, é quem quer colocar o termo no sentido assim, que é importante que existam jogos que misturem, mas não é tão impactante assim, tipo, o termo ele é importante, mas até certo ponto só. Se a gente tá falando que o termo é importante, né, nessa nossa concepção, você saber onde colocar as coisas, não vou dizer que, nossa, é essencial, vou deixar de jogar um jogo porque ele é híbrido ou não é, mas, como eu falei, né, pra mim, o termo ele tem alguns ganhos, esses ganhos vão passar por indicação de um jogo pra alguém, por eu saber se eu quero jogar esse jogo ou não, e, né, e o que a gente conversou lá no começo. Essa parte de, esse jogo é um híbrido ou não é, ou ele é mais Américo, ou ele é mais Euro, eu entendo que tá no cerne de tudo isso. Por exemplo, muita gente fala de alguns jogos que considera Euro. Robinson Crusoe, eu não considero ele Euro também, assim, pra mim ele é um outro Américo. Mas ele tem gestão de recursos, ele tem alocação de trabalhadores. O fator evento, o fator de dados é muito presente, é muito forte. Ele, pra mim, vai caminhar talvez pra um híbrido, e ainda assim eu tenho minhas dúvidas, mas no máximo um híbrido. Falando do Pandemic, que já vi gente falando também, nossa, pra mim longe de ser um Euro, Spirit Island, o próprio Vilenius é quase um Munchkin ali com a alocação de trabalhadores. Então acho que essas terminologias que vão permeando, né, e às vezes, sei lá, você não tem onde encaixar, você encaixa talvez num híbrido, mas eu entendo que elas são importantes. É que acho que às vezes o híbrido, ele talvez exija outro termo mesmo, porque o híbrido, ele acaba juntando duas coisas não representando nenhuma nem outra, sabe? É o agridoce, então, né? É o agridoce, exatamente. Então acho que talvez daí venha a confusão na hora de eu tentar me posicionar, porque o híbrido ele acaba tentando ser duas coisas. Enfim, é difícil, é porque isso é a discussão sobre nomenclatura. Como o hobby ele é algo vivo que tá se transformando e coisas novas vêm, discussões e pessoas, eu acho que ele acaba jogando muito pra esse vale do meio, sabe? Essa coisa de tentar encaixar em caixas e às vezes não conseguir, ou ainda caixa uma pessoa diferente da sua. E talvez aí que alguns criadores de conteúdos, algumas pessoas discutam muito a não necessidade do termo. Que talvez a pessoa olhe para essa discussão, ache inútil e fala, a gente não tem que ter termo coisa nenhuma. Porque talvez, porque não, né? Tem uma galera que sai muito do ponto na hora de discutir essas coisas. Tipo, calma, cara, é só um jogo de tabuleiro, você só tá... É o seu hobby, não precisa se estressar com outras pessoas. Mas talvez seja o processo de amadurecimento desse hobby, tentar dar nome pras coisas e encaixar em certas caixas ou não. A gente não cansou ainda da polêmica e de ser xingado de repente pelo outro lado que nos ouve, vamos falar de um outro que eu também ouço muitos criadores de conteúdo falando que considera euro, e eu também não consigo considerar que são os abstratos, né? Então, o azul é um euro. Eu não consigo classificá-lo como tal, contudo, eu também tenho uma dificuldade muito grande de separar, porque assim, o tema é meio colado, o jogo tem uma questão estratégica, tem uma sorte relativa, né, em relação ali à aleatoriedade controlada, então tem um certo... Assim, realmente pra mim é difícil separar, mas sabe aquele negócio que você não sabe como você faz? Na minha cabeça, Eurogame, abstrato. Assim, Eurogame é meio que um tema organizador, ainda que seja meio distante, né? Então, mas ele tá ali mais presente e guiando, de certa forma, a estrutura do jogo. Ele vai envolver ali uma progressão diferente, uma quantidade de ações talvez um pouco maior, um sentimento de você construir algo no fim. O abstrato, pra mim, acho que ele fica mais puro nesse sistema de regras, independente do tema, né? E uma lógica mais espacial, combinatória, né? Então, não sinto que tem uma progressão específica do começo até o fim. Parece que você tá mais construindo ali bloco a bloco, de certa forma, mas confesso que é muito difícil pra mim fazer essa distinção de uma forma explicada. Não sei até como é que ficou aí do outro lado. Não, mas pra mim, você matou a questão 100%, né? Talvez você não consiga encaixar o azul sagrado, esses jogos, em euro, porque talvez eles sejam uma própria divisão deles. Eles surgiram a partir dessa ideia de fugir do combate de hominhos, fugir dessa aleatoriedade absurda que tem os Ameres, e acho que ele virou uma coisa própria já. Acho que o abstrato já virou algo que, por si só, é uma nova categoria. Não sei se tem muito como brigar pra colocar eles como euro, porque realmente eles foram se consolidando, foram se ajeitando ali, surgem coisas muito diferentes.
que não é a mesma sensação. Tanto que tem gente que tem coleção de abstrato, tem gente que prefere jogar um abstrato e usa essa nomenclatura no dia a dia. Eu acho que ela é muito válida, assim. Encaixa, se resolve um problema, entre aspas, aqui. Pra mim, abstrato é abstrato, euro é euro. Eu falei, eu vi muita gente já falando especificamente do azul como um euro, e eu acho que tem uma linha, por exemplo, o Onitama, né? Um jogo que vem mais ali daquelas tradições do xadrez, né? Por exemplo, nosso último episódio lá, né? Do tipo xadrez. Os jogos que saem de uma linha xadrez, o Onitama, o Hive, eu acho que eles ficam mais fáceis de você falar abstrato. O jogo como um azul, como um cálico, eu acho que ele fica numa linha que é o abstrato híbrido euro, quase aquilo, sem querer ficar inventando mais termo, né? Não é essa a ideia, mas assim como a gente tem um híbrido de América com euro, eu acho que tem quase que um híbrido de abstrato com euro também. Eu fico com uma dificuldade muito grande de traçar essa linha e, assim, de repente a pessoa que tá vendo a gente falando, pra que traçar essa linha? Bom, a gente partiu o episódio inteiro, né, exatamente de um início a gente falou, a gente considera que esses termos têm a sua validade, não é essencial, nossa, vou ficar sem dormir, vou parar de jogar porque o jogo é abstrato é euro, mas tem a sua importância. E dentro dessa importância que a gente está discutindo aqui, né, que a gente se propôs a bater um papo, eu tenho uma dificuldade de traçar essa linha, ainda que eu enxergue. Isso aqui é abstrato, isso aqui é euro. Se me der 20 jogos e falar classifique, eu classifico. Explicar eu não consigo. Então, assim, quando a gente pega esse nível, né, para um cálico, a interação é indireta, o tema é abstrato, assim, ele vai dando um check ali em todas as caixinhas do que a gente fala de um euro, mas ele não é isso que é esquisito pra mim. Não sei se você consegue elucidar melhor do que isso. A gente chama de jogo família e tá ótimo. Aí pronto. Que também é outro termo, que né? X, não fala de nada. jogo família. A pessoa joga família, ela, a avó e o avô, joga euro pesadão. Ah, não, mas isso aí pra eles o jogo família é outro. Mas tudo bem, né? Chegamos em... É até um outro ponto aí que é interessante falar dos 8xx, do econômico, do coin. Acho que entra... Esses termos também se misturam, né? Tem gente que fala que 18x é uma coisa à parte, e euro não é, enfim... Entra também no abstrato, né? Essa mesma discussão que a gente teve. Bom, a gente chegou no lugar que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas assim, né? Pra quem está nos ouvindo, eu entendo que é diferente. Se você me perguntar e vier questionar na Ludopédia, onde foi, mas por que? Explica aí. Não sei, não faço questão, mas defino diferente. Na minha cabeça faz sentido. Na minha cabeça faz sentido e é o que importa. Vamos seguir aqui pro nosso próximo ponto dentro dessa questão do que forma o Eurogame, que é exatamente a interação. Então, a interação indireta. Os jogadores, eles competem mais pela otimização ali das escolhas do que uma agressão direta ao adversário. Mas é assim mesmo? Em jogos como El Grande, como Hansa, eles são falso euro, ele é um euro mesmo? Por que esses jogos, apesar de ter um combate, são classificados ali como Eurogame? É uma discussão também acalorada, né? Porque talvez a galera mais raiz considere o euro só aquele zero interação. E também isso até varia um pouco da mesa, né? Dá pra jogar jogos que tem uma interação indireta, mas de forma agressiva. É outra discussão que é difícil da gente conseguir bater o martelo. Eu acho que nem essa é a questão principal. Por exemplo, eu acho que o All Grande, pra mim, ele já deixa de ser euro. Ele vira quase um Ameri por causa do controle de território. É tão intenso que a parte de gestão acaba ficando meio que em segundo plano, a sensação dá. Já o Hansa, pra mim, ele é muito mais euro. Acaba sendo uma regra que se cria do euro ter que ter uma interação indireta, que é uma regra que não tem validade nenhuma, não tem validade, não tem peso nenhum pra isso. Porque a gente vai ter exemplos de jogos com muita interação e não deixam de ser Eurogames, né? Eu estou me arrependendo de ter aceitado gravar esse tema, porque eu tô completamente perdido. Olha só, eu acho o grande completamente euro, e aí vai entrar na mesma coisa do azul. Eu classifico ele como euro e eu não sei exatamente o Pois eu acho que essa é a questão, eu acho que essa questão, assim, a gente não tem como bater o martelo, justamente porque são percepções. E ainda assim, isso não tira o peso da importância de você ter termos, né? Porque isso facilita a comunicação. Acho que esse é o ponto principal. Falar que o jogo é euro facilita a comunicação. Só que em certos grupos locais e momentos, vai surgir essa diferença de perspectiva. Se é ou se não é euro. Pra mim, por que o El Grande, o Hansa, o Tammany Hall, o Brian Boru, né? Apesar da interação ali ainda seriam euros. Tentar explicar aqui pra também não ficar só, não é sua opinião e acabou, né? E você que ouça, problema seu. Acho que fica um pouco confuso. Primeiro tem uma origem cultural mesmo, né? Acho que o El Grande surgiu na Alemanha, né? Naquele momento dos anos 90, então ele vem também dessa escola. E ainda que ele trate do tema guerra ali, ele tem essa abstração, né? O tema tá ali, mas não é
o ator principal, e a formato de interação dele, e aí que eu acho que pega quando foi criada né, desenvolvida essa escola de jogos Euro e mesmo jogos mais recentes, né, como o Brian Boru, eu acho que bebem dessa fonte, por isso pra mim eles são considerados Euro, né, os Euros de combate, diferentes de outros tipos de jogos de combate, porque eles faziam uma oposição meio direta aos wargames americanos. O wargame americano, além da questão da sorte, do dado, ele tinha um conflito mais presente, enquanto no El Grande, no Hansa, você tem um conflito forte, mas você tem um conflito indireto, ainda que direto de certa forma. Você não, assim, ainda que você tenha algumas cartas, né, o grande de tire os meeples desse jogador, mova os meeples desse jogador, mas dificilmente você vai ter esse grupo ataca esse grupo e destrói. Você vai buscar mais maioria, você vai buscar mais nesse tipo de jogo cerco. Então, o nível de guerra dele, ele é mais indireto. Isso fala culturalmente, inclusive, do porquê da criação, né, dos jogos Euro, saindo de Guerra Fria, saindo, né, desse momento que já era pesado ali no sentido, né, pro mundo como um todo, e a Europa vivia isso de uma forma muito intensa e quis reconstruir um pouco essa visão do jogo como algo menos conflituoso. Então, mesmo jogos de guerra desse estilo, eles trazem um conflito de uma forma diferente, de uma forma menos direta, de uma forma menos agressiva. Então, pra mim, esses jogos, o Hansa, né, como eu falei, o Wallet City, entre outros, eles fazem parte dessa escola de Euro combativa que é menos agressiva em oposição aos Amerigames. Por isso que eu classificaria eles dentro dessa estrutura de Euro, apesar de também ter ali uma linha, às vezes, que pode ser difícil de traçar, uma vez que eles têm um conflito entre os jogadores. Não sei se fez sentido aí pra você. Não faz sentido, porque eu acho que entra muito na questão de planejar as suas ações. Porque como a sorte é mais limitada dentro desses jogos, ela não necessariamente é excluída, mas ela é limitada, talvez o seu planejamento entre muito mais em ação, tem um peso maior do que em alguns Ameres, né? Pensando nesse ponto de fato, o El Grande, ele se encaixa mais sim como um euro. E são conflitos muitas vezes matemáticos, assim, né? Você sabe exatamente, eu tenho 6 aqui, o outro cara tem 5 ali, eu sei como é que eu vou ganhar. Não tem uma surpresa, não tem, quer dizer, tem a torre no caso do El Grande, mas se você tiver uma boa memória, coisa que eu não tenho, você sabe quantos meeples tem na torre, você vai escolher o território que ele vai, você tem a estratégia, né? Você consegue alterar essas relações de poder dentro do jogo. É que talvez a gente, aí não sei, eu tô te incluindo também, pensa tanto em euro, joga tanto e busca que talvez a linha acaba se fechando um pouco mais, né? Então se um jogo foge um pouquinho dessa tradição da interação, a impressão que me dá às vezes deixa de ser, entre aspas, um euro. Mas enfim, talvez acho que a principal questão seja essa, né? O planejamento, a estratégia, a ordem, um planejamento, né? Eu quero chegar do ponto A para o ponto B e quais são os meus caminhos possíveis dentro dessas mecânicas. Uma vez eu fiz uma troca de um jogo com uma pessoa e aí a gente tava conversando ali, né, sobre, né, marcar de jogar, tal, aquelas conversas que a gente tem muitas vezes quando a gente troca jogo com alguém, às vezes se efetivam, mas na maioria das vezes não. Quantas vezes já não marquei com gente que eu troquei jogo que nunca aconteceram? Por outro lado, algumas já evoluíram, mas de qualquer forma, aí eu troquei algum América que eu tinha por um euro que ele tinha. Eu falei, eu gosto de euro e tal, né? Mas tava meio que entrando ainda nos mundos do euro, faz bastante tempo isso. E ele, eu não gosto de euro porque a contagem matemática eu sou muito bom, porque eu sou engenheiro matemático, algo que eu valha. E aí eu não gosto de jogar jogos porque eu sempre venço, então eu gosto de jogos que tem uma imprevisibilidade. Até falei com essa vozinha porque foi um negócio que pra mim soou tão arrogante, mas ok, de repente o cara era o pica das galáxias das contas. Mas pra mim soou uma coisa tão... Ai, nossa, que coisa pedante. Você tá ouvindo, desculpa, mas foi o que soou pra mim na época. De qualquer forma... É proibido ter sorte no euro, Arthur? Que não, acho que não é questão de ter ou não ter sorte, é uma questão de como essa sorte é aplicada. Pra mim a principal questão é, se existe sorte nesse euro, eu consigo de certa forma controlar, mitigar, interferir nela? Se for uma sorte pura, uma rolagem de dado que é crucial e acaba todo momento você tem que rolar um dado e você não consegue otimizar de nenhuma forma, talvez fuja um pouquinho do espírito do euro. Porque mexe muito num planejamento a longo prazo. Não é proibido, mas não é bem visto muitas vezes a sorte. Pra mim, a sorte, quando bem aplicada num euro, ela apimenta um pouco as coisas, né? Então, um exemplo interessante é o Madeira, que é um jogo bem euro, assim, nas suas mecânicas. Só que em um dado momento, as pessoas vão fazer ações com dados, e aí você pega todos esses dados e rola eles. E aí a soma desses valores, você vai ter que pagar menos 10, uma coisa assim. Você pega os valores somados, tira 10 e a diferença você tem que pagar. Uma coisa do gênero. Isso era interessante, porque em dado momento eu tinha uma quantidade limitada de dinheiro. E aí eu vi, se eu for nessa ação, eu vou ter 3 dados.
então eu posso pagar de 1 até 10 de dinheiro. Eu tenho 8 de dinheiro, então não vou fazer essa ação. Porque se eu tiver que pagar a mais, eu não vou conseguir depois me livrar da penalidade. Isso eu acho um uso muito interessante de sorte dentro de um euro. Porque apesar de existir a sorte, você se planeja de acordo com ela. Aí eu vou ter que discordar um pouquinho de você, certo? Não discordar no que você falou, mas eu acho que é uma questão de terminologia. Eu acho que sorte não cabe pra um Eurogame. Aí acho que a gente tá falando mesmo, ainda preciosismo, desculpa aí, mas é aleatoriedade, né? São coisas distintas, né? A sorte vai ser aquela questão realmente, uma experiência talvez até mais subjetiva ali e mais presente do o oposto do azar, né? Sorte ou azar, então você tem uma sorte no sistema, uma coisa que pode ser muito impactante, você não tem como prever, um evento inesperado que vem, ou uma rolagem de dados que é totalmente crucial pro jogo, isso eu entendo que é a sorte. A aleatoriedade é esse elemento imprevisível que você falou, que pode trazer algum tipo de apimentar ali um pouquinho o jogo, mas ela é mensurável e ela é evitável, né? Acho que é aí que tá o ponto. A sorte, ela é inevitável dentro do jogo ali e a aleatoriedade, ela vai ser evitável e mensurável. Então, por exemplo, no Catan, puta, que azar nos dados. Tem uma probabilidade, né? Quanto mais próximo do 7, mais probabilidade de cair. Pode ser que só caia o 12. Pô, aí parece que é um azar. Mas foi um acaso ali de ir contra a aleatoriedade possível, de ir contra as probabilidades. Então eu entendo que a sorte não cabe em jogos euros. A aleatoriedade eu entendo que sim. Eu ainda acho que existe um espaço pra sorte. Não necessariamente um jogo ter sorte impacta... Eu acho que é um pouco de preciosismo da sua parte, com certeza. Porque... Pra mim, você chama de aleatoriedade, mas, ao mesmo tempo, você não tem o controle direto daquilo. Então, isso pode, inclusive, ser uma forma do jogador tentar forçar a sorte dele, né? O pusher luck, por exemplo. Então, lá, se eu não tivesse sido tão cuidadoso nessa ação lá no Madeira, talvez eu pudesse ter sido mais ousado e conseguido melhores recursos e não ter me ferrado, porque eu tentei apostar. Tipo, se eu for aqui, eu vou conseguir, se der certo, se tiver 30% de chance, se der certo, eu vou ganhar de ficar em primeiro lugar, não em segundo. E aí? Essa aleatoriedade virou sorte? Porque esse dado pode determinar a minha posição no jogo. E às vezes eu não tenho o mecanismo ali na hora pra conseguir controlar essa sorte, ou prever, ou tentar colocar nas possibilidades. E aí, deixa de ser? Eu não joguei o Madeira, mas não sei, eu não entendo que se você não tem como de alguma forma mitigar isso, se o jogo não te deu... De repente você chegou nesse ponto do jogo... Não, tudo bem, mas e se eu optar por não mitigar? Não, aí foi uma opção sua, só que aí você tá aumentando os riscos, aumentando um risco controlável. Não é sorte, é aleatoriedade ainda, você tá jogando contra a probabilidade. Mais ou menos, eu acho que mesmo jogo com sorte, por exemplo, o Angel Fury que você jogou, ele tem uma questão, ele não é um euro, mas só pra gente discutir um pouquinho isso. Ele tem uma questão muito interessante de, às vezes, você tentar empurrar ali a sua sorte pra você conseguir uma jogada melhor, certo? Concorda que existe isso no Angel Fury, tem uma sorte no Angel Fury, certo? Bastante. Mas... da mesma forma que existe uma sorte, ele pode se tornar uma aleatoriedade no seu ponto de vista também. Porque se eu tivesse comprado uma outra carta que me desse mais força... Entende como, tipo, o sorte e o aleatório é a mesma coisa? Não sei, eu não consigo explicar direito. Não, tudo vai ter uma aleatoriedade. Se eu tiver um deck de 100 cartas, eu sei que uma carta é boa e 99 são ruins, e ok, eu tô jogando com uma probabilidade de 1% ali. Mas eu acho que nos euros, eles vão ser melhor trabalhados. Eu acho que quando eu falo sorte, é a extrapolação disso, né? Um push or luck, eu acho que não cabe bem um euro. Uma rolagem de dados que é 100% definitiva, que você não teve como mitigar e não se preparou, não tem como se preparar previamente para isso, não cai bem num euro. E a gente pode, como eu falei, cair lá na linha dos híbridos, né? O Robinson Crusoe, ele vai ter, de novo, né? Voltando nesse exemplo, mas ele vai ter rolagem de dados que vão, ou eventos que vão, tipo, lascar sua vida, e ele tem, né, uma série de características ali que puxam ele mais pro meio, mas para um euro mesmo, se a gente tá falando do euro aqui, não mais do híbrido, eu acho que não cabe uma agressividade tão forte no sentido de uma aleatoriedade que você perca o controle e vire sorte ou azar. Essa é a minha percepção, mas lógico que tudo tem probabilidade, né? Eu não sou matemático, longe disso, sou da psicologia, mas de qualquer forma, tudo tem, dentro de um jogo de tabuleiro, lógico, né? Não na vida exatamente, mas tudo, aliás, acho que na vida também, né? Não sei, talvez estatísticos consigam falar melhor. Mas de qualquer forma, você tem como calcular, né? Num jogo, sei lá, um jogo de tabuleiro, principalmente, você não tem dentro de um jogo um jogo digital, você tem muitas possibilidades, às vezes escondidas dentro de um algoritmo tal, que você não tem nem como prever. Agora, no jogo de tabuleiro,
inteira, você não vai ter um jogo que tem 1 milhão de cartas e 2 boas, assim, não é viável isso em termos materiais, então é tudo uma probabilidade, só que eu acho que tem jogos que vão extrapolar isso de uma forma que vai ser excessiva e aí vai realmente puxar muito mais pra sorte do que num Catan, né, ou num Istambul, que você tem lá a parte de jogar os dados pra ganhar dinheiro, mas eu posso optar por isso ou optar por outros caminhos, posso me preparar pra isso com as tecnologias ou não, então acho que é aí que entra o ponto do euro de não caber o ponto sorte. Talvez eu sou repetitivo, mas é muito comum em Eurogames você ter a possibilidade de usar um pusher luck, sabe? Você tentar arriscar uma jogada não controlada que te traga benefícios maiores, ou te traga consequências muito grandes também. E aí não é sorte também? Se o jogador for mais agressivo, tentar arriscar que vai vir uma carta, arriscar que vai vir um recurso, arriscar que vai vir um tile XYZ, será que isso também não é sorte? Sabe? É porque a sorte ela não tá isenta nesses jogos. Né? Você pega o Vinhos do Lacerda, por exemplo, você tem uma questão de sorte também ali nos tiles, entendeu? O ponto pra mim, eu vou ser um pouco repetitivo também, mas o único caminho é esse. Dentro do Ameri, muitas vezes o único caminho é esse. Eu tô jogando um Dungeon Crawler ali, meu caminho é seguir e abrir um tile e não saber o que vem, ou seguir e abrir outro tile e não saber o que vem. Num Euro eu posso ir pelo caminho do Pusher Luck ou dar uma volta tremenda que eu vou gastar 5 turnos a mais. Mas eu tenho uma volta tremenda pra gastar 5 turnos. Então eu posso jogar com uma sorte ali de 5 pra 1 ou tentar no 1 e ver o que dá. No Ameri, eu entendo que isso não, né? Que a sorte ela vai estar esgotada e não é um demérito, né? É uma escolha de design que vai, né, alegrar algumas pessoas ali que estão em busca desse tipo de emoção. Mas no Euro ele vai te oferecer um outro caminho. Esse pra mim que é o ponto de chamar aleatoriedade ou sorte. Talvez os jogos euros, aí é uma conjectura minha, talvez muitos jogos euros acabam sofrendo porque você tem um planejamento a longo prazo. Então talvez uma ação que você tenha, o custo dela seja tão alto que você não queira se arriscar. E aí, quando existe um elemento de sorte, você estranha, você não gosta, porque quebrou ali uma sequência que você estava construindo. Então, talvez seja essa a percepção que acaba existindo, né? Da sorte no euro. Falamos e cada um continua com sua opinião. Mas, seguindo aqui no último ponto pra gente falar desse eixo, né, do que é aí do que for um Eurogame, tem uma parte ali de gestão de recursos, né, se fala muito que o Euro ele passa pela gestão de recursos, lógico que não é todo jogo Euro que vai ter gestão de recursos, mas isso é bastante estrutural. O que você acha desse ponto? Aí é uma questão que eu acho muito difícil de fugir, porque algum tipo de gestão, não vou dizer obrigatória, mas vou dizer que é muito bem-vinda em jogos euro. Acho que pra mim isso é o que mais me atrai, inclusive. Pode ser gestão de recursos diretos, pode ser gestão, por exemplo, de uma mão de cartas, pode ser uma gestão de tempo, pode ser uma gestão de movimentos, de posições no tabuleiro. Mas pra mim tem que existir algum tipo de gerenciamento que o jogo te traz pra você conseguir alcançar seu objetivo. Eu acho que esse é o principal ponto de um euro pra mim. Eu fiquei tentando lembrar um exemplo aqui que eu não enxergasse isso, só pra brigar com você, porque a gente tá brigando difícil, hoje, né? Só pra gente continuar no embate, mas eu não achei nenhum, fiquei igual. Fiquei pensando, é o grande. Né? O grande você tem a gestão você baixa uma carta que vai colocar muitos meeples no tabuleiro, ou baixa uma carta mais alta pra tentar ser o jogador que vai escolher primeiro a habilidade, mas aí você vai por menos, então tem uma gestão dos seus recursos, tanto dos que estão, eu não vou lembrar os nomes exatos, olha que eu joguei bastante o grande, tenho aqui, mas dos que estão na colônia ou não, né, no reino ou não, sei lá. Então você tem uma gestão disso. Outro, assim, eu não consegui realmente pensar nenhum jogo mais, né, estruturado ali pro Euro que não tem uma gestão de recursos. Eu acho que esse é um eixo bem, bem central da experiência mesmo, né? Eu acho que é planejar e gerir. Eu acho que é o principal ponto do Euro, né? Você planejar os seus recursos. E às vezes, assim, nem precisa ser necessariamente escasso, né? Você pode ter euros que tem muito euro saladinha de ponto, que você vai ter um monte de recurso, um monte de peça, um monte de ação, que às vezes você não precisa tanto lidar com a falta, mas como você vai gastar, como você vai otimizar, qual caminho você vai tomar. Vamos agora falar um pouco a gente já acabou trazendo alguns pontos, mas algumas críticas que tem aí da comunidade, né, daquelas pessoas, obviamente, que não gostam de euro, porque quem gosta de euro não vai trazer essas críticas. O pode até trazer, né, falar, tem isso, mas tudo bem. Mas vamos começar falando um pouquinho do que a gente já trouxe da questão da interação indireta versus a interação direta. Existe um estigma do multiplayer solitaire, né, que jogar euro, você pode jogar solo, você pode jogar em 2, 3 ou 4, que dá no mesmo. É um puzzle ali que você tem que resolver consigo.
O que você acha desse ponto, Arthur? Existem muitos jogos euros que acabam dando essa sensação do multiplayer solitário, mas não são todos. Existem muitas variedades que você consegue encontrar, jogos bons que não necessariamente precisa desse jogar sozinho. E também acho que varia um pouco até da mesa, né? Se você pega uma mesa mais agressiva, pode rolar mais bloco, pode rolar mais ações tensas e diretas, se o jogo permite, né? Acho que é uma questão de gosto, uma questão do que o jogador procura. E eu entendo muito quem não gosta, justamente porque pode parecer meio contraditório, né? Você tá se reunindo com pessoas e você vai ficar ali no seu mundinho pensando no seu próprio tabuleiro. Acho que vai muito da mesa, principalmente da mesa, né? É possível você ser mais agressivo em jogos euros com tranquilidade. Inclusive, você provocar o seu amiguinho falando, eu vou pegar isso aqui só porque você queria. Né, Arthur? Exatamente. Assim, eu entendo esse ponto também, lógico que você tem mesas que vão ser mais agressivas, mas tem muitos jogos euros que o prejuízo de você atacar entre aspas, bloquear alguém, é muito maior do que o ganho que você teria. Então não compensa, e aí realmente pode cair no multiplayer solitário. E aí acho que volta no que a gente falou em relação a gosto. Não tem problema nenhum com isso, assim, se a pessoa não gosta, obviamente isso pra ela pode ser uma crítica válida, mas pra mim, sentar eu e uma outra pessoa e passar ali 2, 3, 4 horas cada um no seu mundinho vivendo, né, aquele jogo, é uma experiência extremamente prazerosa. Inclusive, tem muitos momentos que eu não tenho a menor vontade de ter jogo que eu vou ficar com a tensão da interação. Eu prefiro muito mais jogar contra aquele sistema e junto com outra pessoa, né, às vezes dá um pouco de preguiça de jogar solo, mas estar com uma outra pessoa e ter a vivência de jogar contra aquele sistema, de tentar bater ela numa pontuação que ela não pode interferir no meu nem eu no dela, do que efetivamente ter algum tipo de, mesmo de bloco, assim, lógico que tem jogos de bloco também que são legais e tal, mas eu não vejo problema nenhum nesse ponto, nesse estigma que existe no multiplayer solitário. Eu acho que ele é existente pra vários jogos, mas ele só é um problema pra pessoa que não gosta desse tipo de não interação. E assim, ainda bem que existem opções de interações mais diretas no euro. O importante é ter. Outro ponto que a gente até já trouxe um pouquinho também, que é o tema colado com cuspe, né? Que é aquele tema que você tá jogando uma fazendinha que podia ser o espaço, ou o espaço podia ser a fazendinha, ou podia ser a Idade Média, ou qualquer outra coisa que não faz diferença nenhuma. Esse ponto eu acho que, como eu falei, vem mudando cada vez mais, a questão temática vem ficando mais presente nos jogos, e eu acho que isso é uma certa necessidade da comunidade. Eu acho que aqueles euros muito secões que eu gosto, assim, não tenho problema nenhum com isso. Eu entro muito no mundinho dos jogos, então se alguém me der um jogo seco de fazenda, eu vou sentir que eu tô gerindo uma fazenda. Se alguém me der um jogo euro seco de gerir uma cidade, mesmo que podia ser qualquer outra coisa, podia ser, sei lá, cuidar de pássaros num viveiro, tem uma alta capacidade de abstração e de criatividade dentro do processo do jogo ali. Eu não preciso que o jogo me entregue, eu consigo por mim mesmo me sentir ali. Tem gente que não liga pra isso porque gosta só da mecânica, e tem gente que liga muito pra isso e não consegue entrar nesse mundinho, e respeito também. Acho que essa demanda do mercado vem sendo cada vez maior pros jogos euros que puxam o tema mais presente. Esse ponto dessa crítica eu entendo particularmente que pra mim não é importante, mas eu acho que é importante pra muita gente, diferente do multiplayer solitário, que eu acho que tem um grupo específico que gosta muito disso. Pelo menos o mercado vem demonstrando que isso não é tão positivo. Eu concordo com você, eu também consigo me abstrair muito bem jogando, e isso nunca foi um problema pra mim. São poucos jogos que eu sinto, nossa, que tema colado com cuspe que me incomodou de certa forma. E mesmo assim não é um problema muito grande. Praticamente qualquer jogo você consegue tirar totalmente seu tema e trocar tudo por papel branco e cubinho de madeira. O tema, ele é importante, porque se ele não fosse, todos os jogos seriam assim. Mas ao mesmo tempo, quem busca muito criticar um jogo apenas pelo tema, eu acho que acaba se perdendo um pouco, né? Porque o tema, ele pode ser importante, ele tá presente, mas ele não é tudo do jogo. Acho que é justamente essa interação entre os dois, e vez ou outra vai ser mais bem feito ou menos bem feito. Eu acho ruim só quando o tema joga contra a mecânica, assim, sabe? Que você tem alguma coisa que vai caminhando ao contrário. Eu não tô conseguindo lembrar nenhum exemplo, cara, mas eu tinha pensado num exemplo, agora não tô conseguindo lembrar nenhum. Mas bom, de repente quem tá ouvindo a gente consegue trazer aí, mas, por exemplo, você falou do Origins, né? Eu não consigo entrar no mundo dele. Eu acho que eu preciso jogar ele puramente mecânico, porque aquele negócio de alienígenas que, nossa, cara, é muito fora. Se eu fosse tentar usar o tema dele pra me apoiar em alguma mecânica, só ia atrapalhar. Eu acho que ele não agrega em nada, o tema dele atrapalha em vez de ajudar. Foi uma péssima escolha mesmo do autor, aquele tema, porque ele não é um jogo ruim, essa questão, ele é gostoso de jogar, mas o tema foi tão mal implementado ali que atrapalha.
Outro ponto aqui, Arthur, o foco nesse equilíbrio matemático, né, numa experiência tão calculável, entre aspas, justa, você acha que ela pode excessivamente desequilibrar para jogadores novatos? Aí a curva de aprendizagem fica muito grande. Lógico que a gente tem euros de entrada, euros mais complexos, mas de forma geral, né, uma pessoa que já jogou muitas e muitas vezes, ela vai acabar tendo uma certa vantagem. Isso é um problema nos Eurogames, que o Ameri, você entra, você joga um dado lá e você tá vivendo a emoção. No Euro, de repente, você tá tomando uma sova absurda. Talvez, acho que a principal questão não é nem que seja um problema, mas é que seja mais claro essa diferença. Porque em até certos Ameres, a experiência conta muito. Existe uma questão de sorte, mas a experiência também conta muito. Senão todo Ameritrash seria um Monopoly da vida. Mas talvez no Euro isso seja muito mais perceptível ao jogador novato, principalmente. Pode ser uma fonte de uma frustração pra ele. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão de acúmulo de experiência, né? Porque quanto mais a pessoa vai jogando euros, mais ela vai tendo uma facilidade geral com jogos desse estilo. Obviamente, todo mundo que tentar masterizar um jogo vai se sobressair perante os outros. É só você abrir o BGA e jogar qualquer coisa ali que você vai tomar uma sova. Inclusive, acho que a graça do Eurogame é essa masterização que a gente falou lá nos Euros, no episódio de Jogos Pesados, mas eu acho que boa parte da experiência de quem gosta de Eurogame é esse evoluir, vencer, sentir que eu estou progredindo, do mais simples ao mais complexo. Faz parte desse processo ali do gosto pelo euro. Então, se a pessoa tá... Assim, lógico, se eu vou jogar com alguém um jogo que ela nunca jogou, eu sempre procuro dar uma seguradinha, não deixar de ganhar, mas jogar com uma certa parcimônia ali. Mas, de qualquer forma, eu acho que a graça do euro é esse processo de fui mal agora, mas eu posso ir melhor depois. E esse melhor vai depender de mim, assim. Pra mim, pelo menos, isso é muito presente. E só pra não perder eu fiquei... eu preciso achar um jogo que esse negócio da mecânica sobressai e atrapalha. Lembrei. O Iki é um jogo que eu gostei, mas aquele negócio do incêndio, cara, parece que a mecânica dele do incêndio foi necessariamente construída tematicamente e ela, pra mim, quebra tanta experiência porque ele é um jogo de planejamento e, de repente, muitas coisas que você fez podem ser destruídas por conta do incêndio. Então, ele é um jogo que eu acho que esse processo mecânico atrapalha dentro de um jogo euro. No Queen em específico eu joguei acho que 2 vezes só, e eu não senti tanto isso, porque você tem como contornar. Talvez a questão seja nas partidas que você jogou, não sei quanto você jogou, talvez você focou tanto no planejamento ali da construção do seu motorzinho ali de pontuação, né, enfim, que você deixou de ir atrás da proteção contra esse incêndio. Dessa mecânica que existe ali por causa do tema, acaba fazendo com que o jogo ele tenha uma indicação de qual caminho você deva seguir. Talvez isso tenha te irritado também um pouco, porque você precisa lidar com esse fogo, de certa forma. Mas eu entendo de onde vem essa sua crítica, né? O que você tá me falando então é que a aleatoriedade é mais importante do que a sorte dentro do jogo, é isso? Não. Demos o nó e voltamos porque você agora foi pego. Isso aí é o que? A aleatoriedade controlada que eu senti como sorte. Talvez realmente porque eu tive uma visão mais superficial. Não, mas aí também, assim, eu joguei pouco o Wiki pra conseguir bater o martelo de fato. Eu só tentei aqui fazer o advogado do diabo. Não dando o braço a torcer. Por fim, nesse bloco, a gente vai falar do ponto de crítica da repetição das fórmulas, né? De uma falta de inovação. Tem muitos jogos de alocação de trabalhadores, tem muitos, infinitos jogos de alocação de trabalhadores. As fórmulas realmente acabam aparecendo ali. O que você acha disso, Arthur? É uma falta de criatividade? É simplesmente utilizar de algo que tem valor e faz pequenas modificações? Afinal de contas, as pessoas às vezes falam em inovação como se tivesse que inventar a roda todas as vezes. E, na verdade, pequenas mudanças são inovativas, né? Então, como é que você enxerga esse ponto da inovação dentro do euro, da disrupção? Eu não vejo como um problema muito grande, não, porque essas mecânicas, elas sempre vão ser reinventadas, reaplicadas. Então não é porque existe 1 milhão de jogos de alocação de trabalhador que a gente nunca mais vai poder ter um jogo que aloque trabalhadores. É muito agressivo pensar dessa forma. E não é só euro que sofre disso, né? Talvez o mercado, como um todo do board game, às vezes ele se encontra nesse dilema. De você ter, agora tem muito carteado, mas aí existem carteados de formas diferentes. Ah, mas tem muita Ameritrash de rolar dadinho. Mas nem toda rolagem de dados nos Américos são iguais. Existem jogos que vão conversar ali de alocação, mas difícil ver jogos que sejam um copia e cola 100%. E aí, quando existem esses casos, fazem sentido. Por exemplo, sei lá, o Agrícola pro Caverna. Tem uma semelhança porque o jogo ele é basicamente uma continuação ali, um do mesmo universo que o outro. Acho que existem uma variedade tão grande de mecânicas
que podem ser implementadas juntas, separadas, de forma X, de forma Y, que invalida um pouco esse argumento de que repete-se muito. Talvez o mercado tenha se saturado um pouco em um dado momento de certas mecânicas. Talvez saem muitos jogos ali que parecem que foram feitos muito rápidos, com temas muito por cima, com mecânicas muito iguais. Mas isso não é um demérito dos Eurogames como um todo. Entendo o que você tá falando, mas eu acho que não. Acho que realmente os euros, eles parece que às vezes juntam um pouco de várias fórmulas, fazem um baixo identificador e sai uma coisa meio similar. Então, Agrícola, com Caverna, com o próprio, lógico, salva as devidas proporções com o Banquete Odin, tem, né, bastante coisa também ali de copia e cola. Por exemplo, sei lá, eu gosto do Coimbra, né, já falei, mas eu acho que ele não traz nada de novo. Dentro da escola italiana, você tem às vezes isso muito. Então, eu acho que existe um aproveitamento de fórmulas que é maior no Euro, não maior do que Euro do que dos América, porque acho que quando você fala de Dungeon Crawler, ele tá muito presente também. Mas os abstratos, jogos familiares e alguns Ameri, eles puxam um pouco mais pra inventividade. Dito isso, eu não vejo isso como um problema, né? Eu vejo novamente, né, que é uma questão de gosto, assim como a gente falou do multiplayer solitário e de outros pontos. Eu joguei o Stupor Mundi, né? Eu já comentei sobre ele. Eu achei muito, muito mais do mesmo. Mas eu adorei o jogo. Então, assim, pode ser uma questão muito minha, né? Mesmo depois de, sei lá, mais de 15 anos de hobby, eu não perdi a capacidade do fator uau, né? Eu vejo um jogo, jogamos o Castle of Burgundy aí no evento do Quintal na semana passada. Ele é um jogo antigo, então na teoria eu já vi a fórmula desse jogo repetido depois em vários outros, e mesmo jogando ele pela primeira vez, né? Pra mim foi um dos jogos que eu tinha que tirar dessa lista da vergonha de nunca ter jogado. Lista da vergonha, lógico, né? Fictícia aqui, a gente já falou sobre isso, né? Que ninguém é obrigado a jogar nenhum jogo, mas eu tinha isso, né? Eu queria conhecer o Burgundy, e pra mim foi, caraca, que jogo, nossa! Tipo, e eu tenho muito isso, assim, mesmo jogos que eu já vi várias fórmulas, às vezes vê uma pequena coisinha, uma pequena mudança, algo, caraca, nossa, olha que coisa incrível. O jogo de tabuleiro, pra mim, ele tem esse ponto, mas eu acho que existe sim fórmulas repetidas, né? Então você pega, sei lá, o Terraform Mars com o Ark Nova, com o 7, o Gaia, né, com o Terra Mística, e tudo bem, né? O Gaia, o Terra Mística e o Age of Innovation, eles fazem parte de uma mesma linha, mas ainda assim, são estruturas muitas vezes repetidas, mas não vejo problema para quem gosta de euro. Eu tenho N jogos de alocação de trabalhadores, gosto muito disso e não vejo problema nenhum em ter essas experiências que têm similaridades, porque as pequenas diferenças que elas trazem, para mim, têm um seu benefício. E quando não tiver, eu vou passar para frente o jogo e ficar com outro que eu considero que faz mais sentido. Eu acho que tem espaço para esses jogos, mesmo que eles ocupem muitas vezes locais meio similares. Bom, falamos um pouco das críticas, então vamos para um bloco agora para falar, afinal, o que tem de bom, né? Por que a gente gosta tanto de Euro? Bom, sensação de controle, né? A gente falou dessa questão da aleatoriedade, da sorte, o jogador sente ali que a vitória depende das próprias escolhas. E aí, Arthur, para você é um fator determinante isso? Inconscientemente, sim. Eu não busco isso necessariamente quando eu jogo um Euro, mas talvez entre no balaio de você conseguir prever o que vai acontecer, você ter um caminho muito bem definido do que você pode fazer. E não necessariamente quer dizer que as jogadas são parecidas, iguais, mas não. Mas você sabe que para pontuar você precisa coletar tais recursos, você precisa buscar fazer tais construções. Então talvez esse sentido de progressão, de controle, de ter bem definido o que você pode fazer ali dentro, sem ter tanto o peso da sorte, talvez entre, mesmo que isso não é contraditório. Não, pra mim isso é fator determinante, assim. Não que eu não goste de nenhum jogo que seja Meri e tal, mas a minha preferência de jogos são os euros, né? Já falei isso inúmeras vezes, os euros pesados principalmente, e logo depois deles vem os abstratos e mais especificamente uma fração ali, que são os abstratos estilo xadrez. Gosto muito de abstratos no geral, mas os abstratos estilo xadrez. E esses jogos têm essa mesma linha ali, né? Que você tem as suas escolhas, né? Que a sua vitória vai ser dependente muito da estratégia que você fez de médio e longo prazo. Então, para mim, essa sensação de controle, ela é muito importante. O responder ali a algo que acontece, mas com a possibilidade de planejamento. Eu não tenho controle de nada na minha vida, não vou poder ter no jogo, pô. Exatamente por isso. Exatamente isso. A vida já é um caos, vamos pelo menos garantir que no jogo a gente tenha algum controle.
Vamos lá, rejogabilidade alta, né? Normalmente os euros eles trazem múltiplos caminhos para vitória, o que, voltando lá na nossa discussão inicial, acho que também é uma grande diferença dos abstratos. Os abstratos normalmente eles têm uma definição ali para uma, duas, mas normalmente uma possibilidade de vitória. Os euros você tem caminhos diversos, normalmente. Lógico que não é todo o euro, mas a maioria dos euros você tem caminhos diversos para vitória, múltiplas estratégias, e isso gera uma rejogabilidade alta. Aliás, pensando agora, isso é um grande diferencial dos euros dos abstratos. Voltando lá na nossa discussão do outro bloco, eu não tinha falado, mas pra mim é um dos grandes pontos também que fazem, que traçam essa linha. Sim, é importante justamente porque você consegue buscar estratégias diferentes. Acaba sendo interessante justamente porque você pode experimentar. Tem muitos jogos que encaram isso de formas diferentes. Vai ter jogo que você consegue fazer muitos objetivos, saladinha de ponto. Tem jogo que vai pedir pra você focar em certos pontos, focar em certas estratégias. Às vezes nas nossas coleções a gente tem uma jogabilidade pra jogar o jogo uma vez, né? Mas tudo bem, a gente valoriza ainda assim. Mas de qualquer forma, eu acho que é muito importante, assim, essa questão dos múltiplos caminhos, ou mesmo dentro de um único caminho, você tentar, como eu falei, já masterizar, né? Você tentar encontrar melhores otimizações pro mesmo caminho. Eu joguei mais de 50 vezes já o Banquete Odin, e assim, não enjoei. Agora peguei a expansão recentemente, joguei pouco com ela. Assim, foram várias vezes tentando vários caminhos distintos, ou o mesmo caminho, mas tentando otimizar. Eu acho isso muito legal, muito valioso aí num jogo, e eu encontro isso no Euro de uma forma muito presente, porque como normalmente você não tem um evento, uma campanha, uma coisa que vai interferir, que aparece de uma forma única, e depois se ela aparecer, ela tirou um pouco daquele efeito surpresa, eu acho que o Euro oferece essa experiência realmente de, a todo momento, você ter um refresh natural do próprio jogo. Então é uma das coisas também que eu valorizo bastante, além da sensação de controle. Aí vem a questão de construção e de progresso, né? Esse ponto de ver algo acontecer, né? Uma fazenda, uma cidade, sei lá, uma civilização, parques de dinossauros, né? De trazer aí essa satisfação, essa motivação de crescimento. Bom demais. Inclusive, até me irrito quando alguns euros limitam isso. Que você não consegue desenvolver tanto, ou eles terminam antes de desenvolver tudo que a sensação que o jogo traz de desenvolvimento. Pra mim, é justamente isso. Você vê as consequências dos seus atos diante daquele jogo. Então, eu coletei aqueles recursos lá atrás, eu busquei criar uma renda fixa aqui no meu jogo, eu busquei focar nesse ponto que me permite coletar mais coisas, me especializei nisso. Então, acho que essa sensação de construir alguma coisa, de você ver o seu planejamento dar certo no Euro, que mais me atrai é justamente você ter um progresso, de certa forma, você construir alguma coisa. Diferente dos outros dois, não é exatamente o que eu mais valorizo dentro da experiência do Euro. Faz parte do processo, a criação de uma maquininha, você enxergar que a coisa tá rodando, mas não é o que vai me trazer mais alegria, assim, dentro do jogo. É um ponto importante dentro de um todo, né? Pra mim ele tá como um pilar um pouquinho menor. E aí o desafio mental constante, né? Então ele vai realmente trazer esse prazer do raciocinar, de você sentir a mente sendo posta à prova, alguns jogos mais, alguns jogos menos, né? Mais ou menos apertados. Nada melhor do que sair da mesa cansado. Eu acho que também eu valorizo muito esse ponto, assim, você se sentir desafiado. E uma coisa diferente, assim, porque o abstrato, ele é possível fazer isso também, um abstrato mais xadrez. Mas pra mim, o Euro, você tem que fazer um malabarismo tão grande, assim, da sua estratégia, dos recursos, das mecânicas, da maquininha de ponto, da consequência das ações, de onde eu vou colocar, que junta-se tudo isso com a dificuldade, eu acho que me traz um prazer muito grande de sentir que eu consegui conquistar aquilo, de sentir que eu consegui resolver um quebra-cabeça de possibilidades. Entrelaçada a outra, né? Esses 4 pontos que a gente trouxe como benefícios aí pra quem gosta do Euro, eles caminham em conjunto, e o desafio mental, talvez o maior pilar pra mim, né? Então, sensação de controle importante, jogabilidade alta um pouquinho mais importante, construção e progresso importante, mas um pouquinho menos, mas o desafio mental, tanto que eu adoro jogo apertado, né? Eu gosto daquele jogo que vai, você vai ficar sofrendo e tal, já falei isso em alguns momentos, isso, como você falou, né? Sair cansado, sair sofrido de uma partida, aquela partida que você foi jogar e a frustração que eu sinto dentro de uma partida, quando termina, vira um prazer imediato, assim, é muito engraçado até o sofrer pra atingir um prazer, é uma coisa meio masoquista, mas tudo bem, dentro do jogo eu tenho isso. Pra mim até tem um certo limite, às vezes, em alguns jogos, eu não gosto de jogo muito apertado, por exemplo. Eu acho que quando o jogo é muito punitivo, até diminuiu um pouquinho o meu prazer naquela partida.
Mas mesmo com essa diminuição, eu ainda prefiro muito mais jogar um jogo desse jeito do que jogar, sei lá, um América, um Zombicide, que seja. É louco, né? Que dia que a gente jogou o Buzz, cara. Nossa, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, e ao mesmo tempo que eu apanhei tanto e achei tão legal. Tá bom. Pro nosso último bloco, a gente vai trazer algumas indicações, discussões, né? Trazer um pouco de jogos aí que a gente gosta em algumas estruturas. Então, começar com alguns euros de entrada, euros leves. De repente, quem tá ouvindo a gente e quer um jogo mais acessível, que não perca aquele charme estratégico, mas para começar aí nesse mundo dos euros. E aí, Arthur, o que você traria pro pessoal? A minha primeira indicação aqui de um euro de entrada tem até um asterisco, que é o Herdeiros do Khan, que saiu pela Estrela, né, da linha Premium. É um jogo pra mim que ele é muito cara de euro de entrada, né? Um joguinho gostoso de pick up and delivery, então você vai até um lugar, coleta os recursos, coleta ali o que você tem que fazer e tem que entregar em outro pra pontuar. O asterisco que eu faço aqui é só pela questão da qualidade de produção, porque deixou muito a desejar. Mas por causa dessa qualidade de produção, ele é muito barato. Então, assim, 50, 60 contos você compra um Herdeiros do Khan, e é um jogo muito gostoso de se apresentar para outras pessoas. Então, pra mim, é um ótimo euro de entrada. Tinha um baita preconceito por conta dos componentes. Quando você me apresentou, gostei muito. É um jogo bem bom mesmo. E é uma pena, né, que a produção foi dessa forma. Eu não sei há quanto tempo a Estrela tem a licença. Espero que em algum momento alguma outra editora pegue e dê a produção que ele merece, porque é um jogo bem legal. Não precisa custar o olho da cara, mas seria legal se ele tivesse uma produção um pouquinho melhor ali, pelo menos, pra que as pessoas tivessem mais acesso, porque eu acho que ele não atingiu ninguém, né? A gente já falou também sobre isso. Ele não atingiu nem as pessoas que não estão no hobby, porque ele tem uma complexidade um pouquinho acima do que você vai numa loja de brinquedo e quer, mas também não atingiu as pessoas do hobby por conta da questão da produção. Então, tomara que ele receba aí um banho de loja. Receba uma outra chance, né? Exatamente. Outro eurinho de entrada aí que eu acho... Pra mim é euro, pelo menos, né? Não sei se o Davi considera, mas o Takenoko. Eu acho que ele é um ótimo eu vejo como abstrato. Jogo pra... Então, pra mim já é um eurinho já. Justamente porque você tem ali uma gestãozinha de ações, principalmente. E ele é muito gostoso pra jogar em família, com criança também. Pode ser uma porta de entrada de um joguinho bem gostoso. Bom, eu resolvi trazer não uma nem duas, mas 4 indicações para cada uma das nossas categorias. Então vamos lá. Começar pelo Little Town. Little Town, para mim, ele é o melhor jogo de alocação de trabalhadores para começar. Muita gente fala do Stone Age, né? E acho que também é uma boa pedida. Mas o Little Town, ele é bem melhor pra mim do que o Stone Age, porque ele é muito mais rápido, simples, e você consegue apresentar pra qualquer pessoa, e eu digo porque eu já apresentei pras pessoas que nunca jogaram nada, assim, de board game, e coloquei o Little Town ali, muito fácil, muito tranquilo, a alocação dele é fácil, a gestão de recursos é fácil, ele tem um nível de desafio legal, você tem uma interaçãozinha ali de uns certos bloqueios na colocação nos espaços, então também vai puxar um pouco esse ponto pra quem de repente não quer um multiplayer solitário. Então acho que o Little Town é um joguinho muito, muito, muito bom mesmo. Tá até um pouco caro, eu acho que tá uns 200 e pouco reais, porque deu uma sumida no mercado, mas era a faixa de 120, 130 reais. Eu acho um preço justo e honesto nessa linha, assim, acho que 200 e pouco talvez já ultrapasse um pouquinho aí, porque ele é um jogo muito pequenininho, com pouco componente, mas acho que é um jogo bem legal. Outra indicação que eu trouxe é o Dice City. Dice City também é um jogo tranquilo aí, ele tem até algumas expansões que acrescentam um pouco mais, mas de qualquer forma o jogo base ali, ele tem um nível de aleatoriedade interessante, que você vai jogar 2 dados, esses dados vão cruzar ali numa coluna e numa linha, mas você tem como mitigar isso, né, usando ali alguns jogando um dado fora para movimentar os dados. Então tem formas ali de você alterar esses pontos dessa sorte, e aí você vai montando a sua cidade, vai comprando construções, tem construções militares, construções científicas, construções políticas e tal, e vão dando habilidades. Então é um jogo bem legal, bem gostoso. Não tem no Brasil, né, não foi lançado no Brasil, mas você encontra aí pela Ludopédia. Ele tem uma questão de conflito, que você tem umas espadinhas, essas espadinhas você pode usar para enfrentar os bandidos ou enfrentar os outros jogadores, atacar as construções do tabuleiro de outro jogador. Não gosto particularmente desse mecanismo dele de conflito direto, acho que seria melhor sem. Até teve um episódio que a gente falou que eu falei da SCity, que a gente tava falando de criação de regra, né, se a gente mudasse alguma coisa no jogo. Eu não lembro qual foi o episódio, mas eu lembro que eu falei que eu mudaria, que tivesse, sei lá, algum tipo de país ou cidade, né, vizinha, que você usaria para atacar essa cidade, as espadinhas e tal, porque eu gostaria foi nas expansões, se eu não me engano, que a gente
criou expansões pra jogos que não tinham. E eu gostaria muito de ver alguma coisa que mudasse isso, né? Que as espadinhas, se você não usar ela pra atacar outros jogadores, tem uma hora que elas ficam sem uso se você acabar com os bandidos. Mas ainda assim eu não curto muito a interação negativa dele. Independente disso, né? Pra quem gosta tem essa interação também. E é um jogo leve, um jogo gostosinho ali. Ele é na faixa de 2 ali no BGG, o Little Town também na faixa de 2, 1.95. O outro que eu trouxe aí já pula pra um leve quase médio ali, né? Então que eu considerei leve também, né? Abaixo de 3, que é o Wheatstone. O Wheatstone é um jogo que saiu no Brasil. Ele é do Kinesia, então um selo de qualidade Kinesia ali, não que, né, ele tem 300 mil jogos, muitos bons e muitos não tão bons, mas de qualquer forma, é um jogo que deu uma flopada no Brasil que eu não entendo, um jogo muito legal, muito bom. Você tem um quebra-cabeçazinho ali de montar as peças. Eu gosto muito desse tipo de colocação de peça, né? Você vai colocando e conforme você une os símbolos, você faz um encadeamento de ações. Ele é uma salinha de pontos, você tem várias formas de pontuar. Muito bonito, muito legal, meeplezinhos de madeira, um tabuleiro grande, colorido. Assim, realmente um jogo que eu não entendi o motivo dele ter entrado em tantas promoções, assim, de preços absurdos no Brasil, porque ele é um jogo excelente. E por fim, o Ragusa. O Ragusa é um jogo 277, então já tá caminhando ali também quase por um 3. E ele também não tem no Brasil, mas você encontra na Ludopédia. Ele tem uma pegadinha Catan muito interessante, assim, você coloca uma construção e aí conforme tem as ativações, você vai pegar os recursos que estão em volta. Então você tem uma questão de posicionamento, aí você tem posicionamento no campo, que é pra pegar recurso, ou na cidade pra pegar ações, e aí você vai construir muros. Eu tinha ele, passei pra frente, confesso que eu tô querendo pegar de volta de repente. Um jogo bem legal, pra quem não conhece, vale a pena, jogo gostosinho também e tranquilo de jogar, assim, até acho que esse 277 é mais pesado talvez do que ele vale, porque ele é um jogo muito rápido, assim, coisa de 40 minutos, você joga em 3, 4 pessoas, sei lá, 50 minutos, então, e oferece uma experiência bem legal de gestão de recursos, de ações ali, de controle, tem um controlezinho de área dentro da cidade também, a construção dos muros, então ele fica bem bacana também na mesa. Outro jogo interessante de entrada é o Castle of Burgundy, ele tá bem no limite ali pra 3, né, 297. Mas ele pra mim é um ótimo jogo de entrada porque justamente apresenta pra pessoa a gestão ali dos recursos, as escolhas. Ele tem muita possibilidade de caminhos também pra vitória e é uma boa pedida, né? Um clássico também. Bom, Arthur, e de jogos médios? O que você colocou aí de indicação pro pessoal? Bom, acho que aqui é onde a gente tem a maior parte o grosso de jogos aqui conhecidos, né? Mas eu tentei buscar aqui alguns jogos que eu particularmente gosto bastante e pra mim já são considerados médios e alguns até talvez pesados, né? Pra mim, o Hansa Teutônica, ele brilha muito, né? Um jogo que veio uma promoção maluca aí um tempo atrás pela Galápagos. Ele é um jogo muito gostoso de jogar, com bastante interação, bastante bloqueio, assim, e também o tema dele é bem interessante. Eu, como historiador chato, gostei de jogar ele pelo tema, né? Outro joguinho também legal, pra mim, que entra nesse meio de euro de complexidade média é o Le Havre, né? Me surpreendeu bastante o Le Havre. Do Rosenberg também, outro monstro aí do board game. Pra mim, me surpreendeu demais, assim. Eu não esperava que o Le Havre ia ser tão bom. Não lembra absolutamente nada da Agrícola. Não lembra Patchwork, não lembra New York Zoo, não lembra nada. Um jogo bem diferente, assim, com muitas opções de escolha. Uma variabilidade absurda de prédios ali pra você construir. E o jogo também com uma interação muito gostosa, que você pode usar os prédios dos coleguinhas, construir prédios como público pra ganhar ponto, enfim. Bem interessante a escolha que o Uwe fez pra desenvolver esse jogo. E um jogo que eu fiquei muito em dúvida se eu colocava como médio ou como complexo, que é o Lacrimosa. Lacrimosa também que tem, assim, uma das melhores aplicabilidades de tema que eu já vi. Ele é uma produção também absurdamente bonita e uma delícia de jogar, assim, você tendo uma mecânica diferenciada de um deck building com escolhas de carta e a carta em função em cima do tabuleiro, função embaixo, uma gestão de recurso interessante que ao mesmo tempo que ela não é agressiva, ela também não é tão aberta assim, que acaba sendo pra mim um jogo que me surpreendeu muito, assim, principalmente pela produção e pelo tema, né? Você jogou também, né, Davi, o Lacrimosa? É médio mesmo, né? Na linha do que a gente falou, tá nos episódios pesados, no episódio de jogos pesados, a gente falou que 3,5 acima, a gente tava considerando, e ele é 3,18, né? Então tá bem médio ali. Eu gostei do Lacrimosa também, precisa até jogar mais, joguei uma vez só e jogos assim, mesmo que não sejam pesadões, é difícil se absorver numa primeira partida, né? Foi uma partida que eu precisei pegar só de aprendizado, fiquei meio perdido numa parte ali dos símbolos das cartas e tal, então preciso jogar novamente. Falando dos outros dois que você falou, Hansa, pô, baita jogo, né? Um jogo muito, muito bom. O Le Havre eu não consegui jogar ainda, mas tenho interesse em conhecer. Bom, as minhas indicações de jogos médios, eu primeiro Distilled, que
pô, puta, assim, ele tá bem entre o leve e o médio também, ele tá com 3,02 e né, essa distinção ali, leve, médio, né? Então acho que um leve e médio, mas de qualquer forma é um jogo muito legal, um jogo que deu uma flopada no Brasil, depois parece que voltou a ficar um pouquinho mais hypado, tanto que os preços subiram, e é um jogo muito gostoso. Ele tem uma questão que pode incomodar os Eurogamers, que é a questão dessa aleatoriedade, né, do que a gente falou de sorte ali, de como controlar na sua bebida, mas é totalmente mitigável, né? Então você vai embaralhar as cartas quando você for fazer sua bebida, vai tirar a carta de cima, vai tirar a carta de baixo, tem todo um processo temático, né, pra falar que eu não vou lembrar exatamente, mas é que você tira ali uma parte de impureza da bebida, né, que ficaria em cima e embaixo, e o que é muito legal, também cola bem com o tema, mas quanto mais cartas você colocar ali, né, de certos tipos e tal, menos chance, inclusive tem como você zerar a chance de você não conseguir fazer a bebida que você quer. Então isso é totalmente mitigável, ainda que, lógico, o jogo é curto, é apertado em dinheiro, então muitas vezes você vai precisar arriscar ali e fazer uma bebida jogando um pouco mais nesse ponto de, putz, tomara que saia o que eu preciso, mas não é algo que pra mim invalida, pelo contrário, fica bem, um twistzinho bem interessante, é um jogo muito gostoso, com muitas opções ali de caminho também. O Keyflower, que, poxa, o Keyflower é amor demais, jogo maravilhoso, um dos poucos jogos assim, euros médios ou né, de médio pra cima ali, que roda legal em 6 jogadores, então joga em 6, joga em 5, joga em 4, já joguei em 2 também, acho que rodou legal, mas acho que começa a ficar melhor ali de 3 ou 4, porque tem uma questão de um leilão também, então fica bem interessante, gosto muito do Keyflower. O Ilha dos Dinossauros, que também é um outro na faixa de 3.04, então tá beirando o médio ali, apesar que eu não sei se é porque eu também tenho a expansão Total Liquid, que agrega muita coisa, e faz tanto tempo que eu não jogo sem expansão que eu não lembro da experiência básica dele, eu achei ele um pouquinho mais pesado do que isso, mas de qualquer forma, tematicamente é muito legal, eu gosto muito do Ilha, assim, com as expansões, acho que sem expansão ele perde bastante, mas de qualquer forma, com as expansões eu acho muito legal. Ele também tem um ponto que também pode incomodar o pessoal, né, mais purista de euro, assim como o estilo de da aleatoriedade puxa os visitantes do saquinho e pode vir os hooligans, e isso é uma questão esse é mais quase pura sorte mesmo, que você não tem como modificar isso, mas você consegue pegar algumas atrações do seu parque ou alguns profissionais que vão reduzir os riscos, né? Ou que vão prender os hooligans, ou que vão fazer você tirar de novo os visitantes do saquinho. Então tem esses pontos, mas tem a questão dessa sorte, de certa forma, ali na fase de visitantes, que pode ser um pouco determinante na pontuação. E por fim, o Newton. Newton é um jogo que também pouco valorizado no Brasil, da escola italiana, muito bom. Ele, pra quem gosta do Darwin Journey, por exemplo, é um baita jogo, assim, ele é do mesmo autor, e tem, não são estruturas similares, mas ele me passa um feeling meio parecido. Você tem uma questão de escolha das ações por umas cartas, e ele tem um encadeamento de ações nos 3 tabuleiros dele muito legal. Então o Newton é um jogo muito bom, assim, que você consegue pegar numa faixa de preço bem legal, e normalmente ele, por alguma questão, eu não sei, de armazenamento, talvez, a maioria das copas tá mofada nos tabuleiros de jogador, mas é pouco mofo normalmente, então é um jogo que esse eu recomendaria bastante, porque ele já vai pra uma casa ali de 3.38, então vai quase pra um jogo médio pra pesado, e oferece uma experiência muito boa. Eu joguei todos menos o Newton e, nossa, ótimos jogos, assim, cada um tratando de uma forma diferente a questão do euro, dos recursos, etc. Mas pra mim aqui o prêmio de ouro aqui desses que você comentou é o Ilha Dinossauro, cara. Eu acho que ele encara o tema muito bem, o Distillers também encara o tema muito bem, né? Mas pra mim o Ilha é o mais diferentão, assim, desses que você trouxe, que realmente ótimos jogos médios, né? E suas indicações de pesado? Bom, pra mim, jogo pesado, eu gostei muito do Tricerion, só tive uma chance de jogar ele, mas ele é um jogo que demanda, assim, uma quebração de cabeça boa, gostei bastante. Interessante o tema dele, né, de você ser um mágico ali, fazendo seus truques, preparando, juntando os recursos pra você conseguir se apresentar. Gostei bastante, joguei com as expansões. Outro jogo também bem interessante nessa pegada de jogos mais pesados é o Pax, eu gosto muito da série Pax, principalmente o Renaissance. Esse é um jogo bem pesado, bem diferente. A questão legal dele é que a vitória, o trigger de vitória é bem diferente dos outros jogos. Tem que primeiro puxar uma carta pra poder trigar, e depois outras pessoas podem pegar essa mesma vitória, assim, é uma loucura. Recomendo bastante, pode ser o Pamir, pra quem quiser, o Pax Pamir tem no Brasil. E também ponto histórico da série Pax é muito boa. E um outro jogo também que eu vou ter que repetir, falei que não ia falar, mas vou falar de novo, é o High Frontier. Se você quiser saber o porquê esse jogo é incrível, vê lá no segundo episódio.
Bom, desde que você falou, não joguei High Frontier, ainda aguardo um convite para 12 horas de High Frontier. PAX eu tive algumas experiências que não clicou pra mim, eu preciso jogar ainda de novo pra entender melhor. Toda vez que eu joguei o PAX eu fiquei extremamente confuso, eu não consegui pegar realmente. Eu joguei o PAX que tem no Brasil, né, o Pamir, joguei aquela vez no BGA, a gente jogou o Renaissance, né, e eu só fui levando a vida, eu não consegui entender realmente a estrutura do PAX. E o Trickerion eu tenho aqui faz 1 ano e pouco, joguei uma vez só, não deu certo e eu tô precisando jogar de novo. Então, Arthur, se você quer jogar de novo, por favor, eu preciso jogar ele, eu preciso pôr as expansões, eu preciso ver se esse jogo vai clicar pra mim, porque eu tinha... assim, eu fiquei... Aquelas pessoas que falavam, nossa, quando o Trickerion vai vir pro Brasil, eu era uma dessas pessoas, tipo... 3, 4 anos esperando ele vir pro Brasil, porque eu queria muito, porque o tema é muito legal, porque ele parecia ser um jogo excelente, e quando eu joguei, nossa, não é possível, é isso? Então eu preciso muito jogar ele de novo pra ver se ele vai me entregar a experiência que eu queria tanto, né? Então eu tô nessa busca aí pra que Trickerion alcance meu coração, tô dando essa oportunidade ainda pra ele. As minhas indicações pros pesados são o Age of Innovation, então falar de um episódio de Euro sem trazer a família Terra Mística seria muito injusto, é um dos jogos... ou Euros recentes, né, a família como um todo, mais inovativos, né, quando a Terra Mística saiu realmente, tudo bem, já faz um tempo, mas de qualquer forma foi uma grande disrupção dentro dos Euros, a questão da assimetria, como ele funcionava e tudo mais, e o Age of Innovation pra mim melhorou isso muito. Tem gente que acha que não, porque você não consegue dominar tanto uma facção, né, então tem gente que gosta mais do Terra Mística e respeito. O Terra Mística ele tem mais expansões, então ele tem mais opções, né, agora acho que vai até chegar uma expansão nova aí das raças, né, além das expansões que já tinham antes, tem o Big Box, então o Terra Mística é um jogo excelente, acabei passando pra frente pra pegar o Age of Innovation e não me arrependo, assim, eu não jogo hoje, joguei bastante até o Terra Mística, né, mas não jogo no ponto de dominar e de, não, vou entender a melhor saída com as bruxas, vai ser o meu xadrez, então pra mim o Age of Innovation, mesmo com essa questão dessa combinação, aliás, não mesmo, né, por conta dessa combinação que dá tanta aleatoriedade, ele me entrega uma experiência muito mais interessante, além dele ser um pouquinho mais complexo, ter outros recursos, ter outros caminhos da tecnologia, então peguei e joguei uma vez só também, tô precisando colocar mais meus jogos na mesa, mas gostei demais do Age of Innovation. É um baita jogão, ainda mais que eu ganhei, se eu não me engano, quando a gente jogou, não foi? Ganhou. Então é um jogo incrível, cara, um jogo muito bom. Não, mas é sério, foi minha primeira experiência com um jogo da família do Terra Mística, né, e gostei muito, assim, da pegada do jogo. Outro jogo que eu trago é o Bonfire, que eu tinha até falado um pouquinho, né, da questão do tema ser colado ali, apesar de tudo, mas baita jogo. Eu gosto muito dos jogos do Feld, essas inúmeras possibilidades. Ele tem um pouco daquela questão até do Wheatstone, de você colocar uma peça e essa peça encosta em outra e vão desencadear, nesse caso não ações, vão te dar fichas que você pode fazer ações. Gosto muito do Bonfire, ele tem também várias possibilidades, são ações, diversas ações intercaladas, então, apesar de normalmente jogos do Feld ser vários minigames, nesse caso não, uma ação que leva a outra, você gira a fogueira pra pegar um negócio que vai te ajudar no outro lado, você vai mover o barquinho pra pegar um objetivo que você precisa de outro lugar pra cumprir. Então o Bonfire é muito gostoso. Não me clicou tanto assim. Tá errado. Porque eu perdi, inclusive, né? Então acho por isso que eu não gostei tanto. Mentira. Não, o jogo é interessante, mas realmente ele não clicou tanto assim pra mim. Mas isso não exclui ele de ser um jogo bem feitinho, com bastante possibilidade, bastante escolha, e umas escolhas bem pesadas, assim, né? Você tem que ir atrás mesmo de alguns objetivos no jogo. Mas faz experiência uma vez só. Não, que isso, cara. Precisa dar mais uma oportunidade. Eu senti um pouquinho isso, sim, não senti do jeito que não. Bom, outro jogo que eu escolhi aqui foi o Praga Caput Reign, acho que é assim que fala. Jogo muito legal, as pessoas, acho que ele deu uma flopadinha porque o tabuleiro dele é bem poluído e acho que afastou um pouco a galera, ele é meio coloridão e fica um pouquinho complexo ali, mas ele é muito, muito bom, assim, você tem um esqueminha de meio que um rondel ali. Não, meio que não, né? Você tem um rondel ali das ações, você vai pegando as ações, fazendo, e tem várias possibilidades ali também de pontuação, bem estratégico, então Praga, jogo muito, muito gostoso. Jogão muito bom, jogo com nome de cidade é sinônimo de jogo bom. E por fim, um jogo que deu uma master flopada no Brasil, então alguém que quer um jogo na faixa dos 4 ali, 3.93, barato, e que eu particularmente indico muito, porque eu acho ele bem legal, tenho aqui, é o Prehistory,
Cara, um jogo muito bom. Eu não sei porque que ele não clicou. Acho que talvez a abstração dele é muito grande, porque é tudo cubinho. Esse é aquele jogo euro bem cubinho mesmo, é tudo cubinho, você não tem recurso, não tem nada. E ele é muito legal, porque você tem os cubinhos, e aí você vai usar em duas fases. Em uma você usa de uma forma, outra fase você usa de outra, e aí você tem também 6 opções de ação, se eu não me engano. E essas ações é pescar, caçar, pintar parede, né? Coisas ligadas ali ao tema pré-histórico. Podia ser qualquer outra coisa, podia ser uma nave espacial, não faz diferença nenhuma. Esse realmente o tema tá bem coladão ali. Mas de qualquer forma é um jogo, assim, muito bom, com muitas possibilidades. Você tem que realmente gerir muito bem os recursos, quando usar os cubinhos, quando não usar. Então você tem, além de usar eles nas ações, no tabuleiro de ação principal, você tem um tabuleiro secundário de movimentação da sua tribo. E aí se você não usa os cubos em nenhuma das duas fases, você pode... Ou faz um tempo que eu não jogo, mas acho que se você usa de uma fase sobra pra outra, ou se não usar em nenhuma das duas vai sobrar, acho que é isso. E aí você vai usar pra movimentar a sua tribo, pra pegar recursos também. Muito legal. Esse jogo, ele, pra mim, é um das melhores opções de jogos pesados, baratos, que tem aqui no Brasil. Pensei que você ia falar do Dominations, quando você começou a falar. Dominations, eu acho ele meio abstratão. Mas ele tem uma pegadinha de euro e é dificinho, na minha opinião, né? Entra com pesado. Mas eu joguei o Pré-History com você também, e realmente é um jogo bem interessante. Diferente as mecânicas, né? O Pré-History, do que a gente tá acostumado a ver. Você tem ali alocações, mas é diferente a forma como você encara isso. Tem 2 tabuleiros, né? O tabuleiro central da tribo e o tabuleiro que você vai se expandindo também, com quase um controle de área ali, uma disputa por recursos, etc. Muito bom. Pra quem gosta, e aí, assim, pegar um jogo Master Leve, que é o Village, mas pra quem gosta do Village, de repente não, o pessoal, eu gosto do Village, você me indicou pra isso, é uma porcaria. Beleza, né? Cada um com seu gosto. Mas pra quem gosta do Village, eu acho que tem um ponto no Village que eu gosto, né? Que você usa os cubinhos pra fazer as ações, aí você tem as cores dos cubinhos. Eu acho que pra History potencializou isso, ele tem isso ainda melhor, porque cada cubinho é uma ação mesmo. No Village, você tem isso um pouco mais misturado, um cubinho mais importante, o outro você usa pra uma ação só, o outro você usa pra duas, e no Pré-History, cada cubo você usa pra uma ação, e aí no verão você usa pra uma coisa, no inverno você usa pra outra. Então esse ponto do uso dos cubos, e aí às vezes às vezes dois, então o cubo é meio que alocação, meio recurso, assim como no Village, de repente vale dar uma olhadinha aí no Pré-History pra quem curtiu isso. Mas assim, completamente diferente as estruturas, né? Só esse ponto dos cubinhos mesmo. E pra gente fechar nossas indicações, alguns pontos aí, alguns jogos híbridos. E aí, olha, Arthur? eu tive até uma dificuldade de achar jogos híbridos. O único que eu consegui pensar que eu gostei bastante é o que não tem no Brasil. É o Dominant Species, tanto o normal quanto o Marine. Ele traz a gestão de recursos juntamente com uma dominação de área e uma agressividade bem dada ali no jogo. Muito bom. Quem tiver a oportunidade de jogar, jogue. Se você tiver muito dinheiro, compre, porque é bem caro, é bem salgado. Mas é um jogo bem legal, que se encaixa um pouquinho nesse híbrido. Namoro, conhecer, não consegui ainda, mas também está na minha lista de desejo. Eu consegui achar uma boa quantidade, consegui 5 aqui que eu acho que vale a indicação. Para começar, um dos híbridos que eu mais gosto, o Hyperborea. A Hyperborea é um jogo que, para quem já jogou o Orleans ou o Altiplano, você tem também um bag building ali, então você vai, não nesse caso não são fichinhas, são cubinhos, você vai pegar os cubinhos, vai jogar nessa bag e vai puxando eles para fazer as ações, só que ele tem uma questão de construção de civilização e combate, não é um combate master agressivo, então assim, você vai tirar as unidades dos outros jogadores, então ele é meio dudes on the map, de certa forma, mas você tem várias formas de tecnologias, né? Tem outras formas de pontuar, movimentar e tal, então às vezes você perde uma unidade, mas não é o fim do mundo, então ele tem uma agressividade, mas não é muito, assim, não é incômodo, acho que pra quem não curte tanto jogos de guerra, assim, ou algo nesse sentido, mas é bem gostoso, você tem 6 tribos, 6 clãs, e cada clã tem uma força ali, então tem uma parte também de assimetria, e esses clãs, eles vão ter as ações ali para todos os jogadores, né? Uns mais fortes com uma coisa, outros com outra, mas de qualquer forma tem a parte mais forte de movimentação, de combate, de tecnologia, de pontuação, e ele é bem gostosinho. Ali as miniaturas dele são bem feinhas, então pra quem curte um Ameri não é um jogo indicado, mas é um jogo que eu gosto bastante. Você jogou uma vez, né? Joguei e não sei se... eu achei ele bem ok, assim, não foi um jogo que me despertou muito... Porque ele parece que ele quer fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu tive essa sensação. Ele é híbrido, por isso. Não, justamente por isso. Ele quer fazer as duas coisas e não conseguiu fazer nenhuma direito. Eu acho que ele fez as duas bem direitinho. Ele, como euro, ele acha mais interessante do que como a parte de combate, assim. Não, o combate dele é determinista ali, né? Você usa os cubos, ataca, retira a unidade, é aquilo, né? Não tem O foco dele não é combater. Mas acho que seria mais gostoso se fosse mais euro, não sei.
O outro híbrido que eu coloquei aqui é o Adrenaline. O Adrenaline é um jogo que simula um jogo de tiro ali de videogame. Lembra muito um Ameritrashzão, assim, clássico, né? As miniaturas bonitinhas, aquele negócio de sair andando e atirando. Só que você não tem dados, você não tem... Tudo é por uma gestão de recursos. Então você tem que gerir a sua munição, você tem que gerir as suas armas, você vai atacar um jogador e aí conforme você ataca ele, ele vai valer menos pontos. Então você tem que mesclar também o ataque aos outros jogadores. Mas é bem de treta mesmo, de dedo no olho, um mapa apertado e bem bonitinho, tem umas caveirinhas de plástico que lembra até, não, acho que é o mesmo estilo da Dutzouken, então é um jogo bem legal. Um outro híbrido que eu trouxe aqui pra indicação é o Darwin's Choice. Darwin's Choice é um jogo que eu me apaixonei, peguei esses dias numa troca e, gente, que... Nossa, eu fiquei encantado com esse jogo. Ele tem uma gestão de cartas ali que tem uma questão de sorte, que eu acho que vale até uma certa house rule ali de um pouquinho mais, talvez um draft de cartas, alguma coisa pra você mitigar essa sorte, e aí ele vai ficar um pouco mais euro do que ele está nesse momento, acho que ele tá puxando um pouquinho mais pra Ameritrash, mas a gestão dele, de você gerir as cartas, e aí tem um certo combate, qual que é o propósito, né? Você tem os biomas, e você vai montar ali os animais, e aí você coloca um elefante com cabeça de leão, um corpo de elefante com cabeça de leão, com pata de galinha, com rabo de cobra, e sei lá, e aí e vão ter características, frio, calor, né? Se voa, se corre e tal, e você tem que se adaptar aos biomas. Só que aí tem uma luta por alimento, você tem um carnívoro comendo herbívoro, você tem uma disputa ali de forças. Eu gostei muito, assim, gostei realmente absurdamente, entrou nos meus top jogos, joguei umas 3 vezes desde que eu peguei e fiquei apaixonado. Ele tem muito essa pegada da gestão, aliada a um conflito, né, uma interação bem grande dos jogadores. Você tá difícil, não, né? nem isso. Eu fiz assim porque eu não sei se ele é híbrido. Eu não senti ele tão híbrido assim. Ele é um card game. Sei que eu joguei pouco, acho que essa questão eu joguei uma vez só. E ele é um pouco confuso. Talvez esse foi o ponto. Eu precisaria jogar mais vezes pra entender onde ele se encaixa. Mas é porque, talvez ele seja um híbrido justamente por causa disso. Eu fiquei um pouco confuso, deu pra perceber que eu fiquei um pouco confuso com esse jogo. Ele é meio confuso, Não, mas ele é bom, ele é interessante, ele é bem interessante. Outra indicação, o Shogun, que ele caminha quase pra uma Mary ali, mas ele tem um pouco dessa pegada até de cores, de estrutura, que lembra um pouco El Grande, lembra um pouco Hansa, só que ele tem a torre de cubos, né? E a torre de cubos você vai jogar, ele é quase que um dado, de certa forma, pra ver quantos cubos caem no combate. Então, pra mim, ele casa bem ali num híbrido, porque você tem uma gestão de recursos do arroz, dos baús, né? Bem forte. Você tem uma estratégia bem presente de médio e de longo prazo. Você tem um tema ali, né, presente, mas que também, né, poderia ser um pouco alterado, então não caminha nesse sentido temático pro Améria, apesar de estar bem colocado, mas podia ser substituído. E em relação à questão da sorte, né, da aleatoriedade, você tem essa torre de cubos, que ainda que você jogue mais cubos, tem uma certa mitigação, mas ela vai segurar alguns cubos e soltar outros. Então o Shogun eu vejo como um híbrido, você concorda? Sim, ele parece um Améria com pedaços ali jogados em cima de confeito de euro. Mas é realmente importante você conseguir lidar com os recursos, mas ao mesmo tempo é um jogo bem agressivo e, nossa, extremamente divertido de jogar. Que pena que a gente não tem acesso aqui no Brasil, né? E por fim, não podia deixar de trazer eu fiquei em dúvida em trazer ele no pesado ou no híbrido, porque eu acho que ele é muito temático, mas ao mesmo tempo ele é bem eurão, que é o Mage Knight. O Mage Knight, ele é um falso dungeon crawler, uma gestão de mão ali de cartas excepcional, um dos meus top jogos aí da vida, e apesar de toda a cara dele ser de Améry, ele é um eurão ali disfarçado de Améry, porque você vai andar, você vai enfrentar nas morras, nas dungeons, vai enfrentar os monstros, mas tudo com uma gestão totalmente controlada. Você não tem sorte, a não ser, lógico, do deck ali, né, de embaralhar e o que vir, mas de qualquer forma é muito pouca e muitas decisões interessantes. Então, pra mim, ele encabeça aí a lista dos melhores euros pesados ou híbrido ou Concordo 100%, um jogo loucura de jogo, né, Davi? Mas é bem legal, assim, o Mage Knight, ele traz a sensação de você estar jogando ali um RPG, montando seu personagem, ao mesmo tempo em que até o tema dele é presente se você presta um pouco de atenção, né? Que você é um herói, mas meio que você não é, você lida ali com os problemas do mundo e você se sente realmente poderoso, né? Porque você vai construindo seu personagem e ao mesmo tempo que também a dificuldade vai subindo junto. É muito interessante. O único problema dele é que ele demora demais, mas vale a pena.
Arthur, pra gente fechar o nosso bate-papo de hoje, aliás, falar de Euro é sempre bom, que bate-papo gostoso. Quais os jogos que você acha que serão os grandes clássicos dos Euros em alguns anos, né? Quando a gente olha pra trás, a gente tem o Catan, tem o Carcassonne, tem o El Grande, lógico que muitos desses vão se manter, se a gente olhar daqui a 30 anos, mas quais serão os novos acho que clássicos? já tá até bem estabelecido, mas pra mim, apesar de eu não gostar, inclusive, o Terraforming Mars pra mim é um clássico um Euro que já se transformou em clássico, né? O Brest também, acho que já entra nesse ponto, Terra Mística, e eu acho que são jogos que criaram, assim, uma legião de fãs que a gente vê até hoje. Tem gente que só joga Terraforming Mars, né? Que é viciado, né? Vide a quantidade de coisa que não se lança de Terraforming Mars. Eu concordo com você, eu ia trazer como principal a família Terra Mística, não sei se é o Terra Mística que a gente vai estar falando daqui a X anos, mas, né, alguma variação do Terra Mística. Talvez vire tipo o que o Root é, assim, o coin, Isso, o econômico, né? Sei lá. O Brest também, como você falou, né? O próprio Terraforming. Mas eu colocaria também o Wingspan, que eu entendo que será com certeza. um clássico, aquele Evergreen também, né? E o Great Eastern Trail. Eu acho que também é um jogo que vai entrar nessa classificação aí dos grandes clássicos dos Euros, até porque vão se formando spin-offs, né? Vão tendo jogos adjacentes aí. E eu acho que quando isso acontece é porque o jogo vem trazendo realmente vem fazendo bastante sucesso. Além disso, eu acho que o próprio Agrícola, que já é um clássico, mas se mantém, né? O Odin, eu gosto muito do Banquete Odin, né? Também é um dos meus jogos favoritos, mas eu acho que talvez em X tempo fale-se menos dele e volte-se a falar mais do Agrícola. Eu acho que talvez ele não prevaleça ali tanto, assim como, sei lá, né, de jogos que mais pesados, assim, talvez acho que é um pouco mais difícil, mas talvez alguns jogos do Lacerda, né? O Vinhos, o Lisboa, são jogos que também virem aí os clássicos. É que talvez não o clássico como o Catan é, né? Porque acho que já é um ponto acima já o Lisboa. Ele já vira como se fosse uma obra de arte, assim, no sentido de complexidade, talvez, né? Quando eu falo clássico não é mainstream, assim, né? Não é todo mundo joga, é um jogo que vai estar disponível, sei lá, na farmácia da Europa, igual, né? Se falam do Catan e tal. Não é necessariamente jogos que vão virar populares, mas eu digo clássico que vão continuar sendo falados, vão continuar tendo tiragens, vão continuar dentro daquele nicho específico sendo referenciais dentro do hobby. O Wingspan não, o Wingspan será eu gostando, não, né? Que eu também não sou fã, mas de qualquer forma. E um ponto aqui, o Ticket Ride, você acha que é euro? Eu não acho. Eu acho que é, cara. Eu acho que é um euro, sim. Se não é euro, é o quê? Não sei. Então, acho que pode acabar o programa, né? Isso, eu não sei, mas eu não acho que ele é euro. Ele é muito dependente da sorte nas cartas, mas né? você tem como contornar isso, enfim. Enfim, não vamos voltar à discussão inteira, mas eu não acho que é euro, não. Mas, bom, eu ia perguntar porque eu acho que ele será um clássico, mas eu não acho que ele será um clássico dos euros, não. Mas, bom, aliás, já é um clássico, né? Acho que o Ticket também já é outro que é um super clássico. Já é um evergreen. Mas, de qualquer forma, é isso. Bom, gente, queria agradecer quem ficou até aqui ouvindo os nossos idas e vindas de conceitos e desconceitos. A gente chegou no final de não ter muitas definições para várias coisas, mas a ideia era esse bate-papo aberto, livre mesmo. Acho que tem muitas coisas que são construídas e que não tem uma resposta clara, e a nossa ideia realmente era aprofundar um pouquinho isso na nossa percepção e de repente jogar para que quem tiver uma ideia igual ou diferente ou que possa acrescentar, traga aí também nos comentários do Spotify, do YouTube Music, da Ludopédia, e dá seu tchau aí pra galera. Muito obrigado a todo mundo que teve paciência de ouvir a gente discutindo sobre Eurojogos. Joguem, isso que é importante, né? E quem não gosta de euro tem falha de caráter. É isso aí. Exatamente, quem não gosta de euro tem falha de caráter. Mas é brincadeira, gente, jogam o que vocês quiserem, mas euro é bom demais. Valeu, até a próxima.